Mais Forte Podcast começando, bem-vindo, bem-vinda. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente para falarmos do poder de Deus, da presença de Deus, com testemunhos tão edificantes. Eu quero primeiramente, antes de falar do meu convidado, que é tão especial, pedir para você que ainda não nos segue aqui no canal, que ainda não se inscreveu, para você se inscrever agora, deixar o seu comentário, deixar a tua sugestão, o seu pedido de oração. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Nós estamos sempre atentos a tudo que vocês escrevem, a tudo que vocês pedem. E agora, o nosso convidado, que já esteve comigo no podcast, um grande amigo, um homem que tem revolucionado, posso dizer assim, as redes sociais e os conteúdos no YouTube. Tem um dos maiores canais para o público cristão e um homem que tem a presença de Deus com humildade, com pastoreio, através das suas palavras, através das suas mensagens e através do seu exemplo. Como pastor, como pai de família, como esposo, e realmente é um grande exemplo para todos nós. Um grande amigo, pastor Antônio Júnior, muito bem-vindo. Ei, Karen, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Da outra vez eu pude contar um pouco da minha história, né? Sim. E hoje nós vamos ter uma conversa edificante aqui, eu creio. Sim, nós que estamos aqui servindo ao Senhor e você que há tanto tempo, né, já está nessa caminhada, que teve uma vida completamente transformada. Para quem não Graças a conhece o Deus. testemunho do pastor, olha que busque no meu outro podcast para vocês verem, porque é uma longa história linda de completa transformação, né, pastor? Dá para falar Nossa, rapidinho, assim? não foi algo que eu desejei, busquei, né? Foi Deus que me encontrou, Sim. porque eu nunca tinha lido a Bíblia, não tinha contato com nenhum evangélico, ninguém que pudesse me explicar a Bíblia. E foi então que, né, me afundei numa vida de rebeldia na adolescência, até que um primo meu que se converteu, eu procurei saber por que ele mudou de vida assim tão radicalmente, já que todo mundo realmente estava falando que fizeram lavagem cerebral nele, né? E nessa curiosidade minha... E é bom porque lava mesmo, né? Pra gente uma nova vida com Cristo, Exatamente. lava do pecado, De lava dentro do pra medo, fora. de dentro para fora. Olha, não é só o cérebro, é o corpo, a mente, o É espírito. tudo, É boa. tudo. É uma lavagem cerebral, mental, Completa. espiritual. E aí eu fiquei tão curioso porque a gente era como irmãos assim. E ele então me contou do evangelho de um jeito que eu nunca tinha ouvido, do jeito mais simples. A gente acha que por estar num país cristão, na sua maioria, todo mundo conhece essas histórias. E eu não sabia o que era pecado. E ele foi me contando de Gênesis até Jesus. E aquilo mexeu muito comigo, mas eu não tinha força suficiente para mudar. E quanto mais eu ouvia, é aí que eu me afundava mesmo. E no pecado, os meus amigos me chamavam para balada, para festa. E eu ficava nesse conflito que nem eu sabia explicar o que era. Mas você sentia um certo vazio ou não? Porque muitas vezes quando a pessoa está afundada lá no pecado, ela vai sendo tão distraída com uma série de coisas. Eu sei porque eu vivi essa vida também, né? Então, hoje, eu olhando de fora, eu vejo quanto eu estava afundada, mas na época eu não me sentia. Eu sentia que eu estava no topo, né, no auge ali. Isso. Até mesmo porque quando a gente não conhece algo melhor, aquilo para você é o melhor, né? Só que realmente hoje eu analiso e aquilo não me preenchia, porque o fato de eu me envolver com drogas, sempre assim muito rebelde, desobediente, querendo sempre encontrar uma liberdade, é porque eu tinha um vazio. Que você só não admitia na época, não percebia. Nem sabia que eu era vazio por dentro. E aí foi só quando eu conheci, né, Deus de verdade que tudo mudou. Mas o que aconteceu? Antes de eu encontrar com esse primo meu e procurar saber pessoalmente o que tinha acontecido com ele, porque ele tinha mudado de cidade, e eu fiquei sempre assim, nossa, quando eu encontrar com ele eu vou perguntar. Mas nesse meio tempo, a mãe do meu pai, que já faleceu, minha avó, ela se converteu e ela começou a orar por mim. Mas na cabeça dela não estava resolvendo nada, sabe? Que é o que a gente muitas vezes pensa, né? A gente ora pelos familiares, parece que sim, nada resolve. E ela então chegava lá no meu quarto,
eu tinha tipo um altar, né, dentro do armário, tirei todas as roupas. Esse teu altar é uma mistura de crenças que você seguia? Era um sincretismo ou tinha alguma religião única, específica? Sim, assim, eu era católico como a maioria é, né? Uhum. Nasci na família católica, só que começamos a frequentar centro espírita. Então, eu comecei a me voltar muito para esse lado espiritual, acreditar realmente em espíritos, né? E ao mesmo tempo, eu gostava muito de esoterismo. Então, nesse altar, né, tinha muitos gnomos, bruxos, fadas. Onde eu ia, eu comprava alguma coisa assim, que as pessoas faziam, os hippies, né, faziam. Uhum. Mas até E perguntando sobre isso, o povo às vezes reclama que eu interfiro, mas é que vão vindo pode as falar, perguntas. É, né? você falou que tinha bruxos e tal. Para mim, hoje, olhando, um bruxo é um sinônimo de algo tão ruim, né? Mas quando a gente está Eu achava o envolvido, máximo. você achava o quê? Que era um poder, que bruxaria. Você não tinha essa ideia de que era algo ruim? A gente não imagina que é algo ruim, que é do mal. Uhum, Pelo contrário, é algo poderoso que vai te dar poder. E uhum, aí eu lia muitos testemunhos, né, de pessoas que estudavam e acabavam se tornando bruxos. E uhum. aí uma vez eu vi de uma moça com 18 anos. Ela se tornou bruxa e se especializou, começou a estudar muito sobre rituais e tal. E começou a operar já os sinais, né, e maravilhas, assim, na cabeça do bruxo. Uhum. E eu pensei, com 18 anos eu também quero virar bruxo. E eu gostava muito desse lado esotérico, então eu tinha esse gosto pelo sobrenatural, Você sabe? fazia rituais, alguma coisa? Você Eu chegou a fazia, incorporar mas alguma nunca. coisa? Não, nada, graças a Tinha Deus. roupa de bruxo e tudo? Eu usava, era uma mistura de hippie com roqueiro. Ah, Então você imagina. é o mesmo, olha, uma O mescla. pessoal me chamava de árvore de Natal porque era tanta coisa que eu pendurava, né? No colar, 3 colares, tinha um monte de pulseira, quase não dobrava o braço, 2 anéis em cada dedo, 8 brincos. E tinha algum significado esotérico, essas coisas que você Tudo que eu usava ou não? gostava, achava diferente, eu queria. Uhum, Eu era muito curioso, assim, eu queria essas coisas, novidades, assim, né? uhum. E aí, eu fui para uma cidade que era São Tomé das Letras, fui lá Nossa, eu visitar. lembro que dessa cidade, eu ouvi É, falar desse lugar. O que isso. tinha lá? Não tinha coisa Só esotérica tem também? bicho grilo, assim, só hippie, só Nossa, gente que gosta dessa vibe, né? Que é olha. lá perto de Três Corações. Uhum, Quando eu fui lá, eu pensei, esse aqui é o meu lugar. Eu nasci para isso, entendeu? Porque, na verdade, o que eu queria era uma filosofia de vida mais livre. Eu sim. via as pessoas assim, casando, só trabalhando, Uhum, depois tem filhos e morre. Tipo assim, eu pensei, gente, isso aqui é muito sem graça. uhum, Tem que existir algo mais prazeroso, um outro propósito de vida. uhum. E interessante que nessa fase da adolescência, às vezes quando eu via algum mendigo, alguém ia pedir alguma coisa lá em casa, eu me compadecia muito assim. Eu queria ajudar a pessoa absurdamente. Uhum, Hoje eu entendo que já estava ligado ao meu chamado de querer uhum, ajudar as pessoas, uhum. consolar, tal. Então eu sempre fui muito atencioso, tal. Mas nós sabemos que o diabo tem os planos dele. Sim. E o diabo, como eu não conhecia os planos de Deus, para mim, o diabo, né, colocou os deles no caminho. Ele já entra com algo embalado que sabe que vai te agradar, né? Isso, exatamente. E aí, então, eu só assistia filmes disso, de bruxos, e inclusive tem muitos, né? Quando a pessoa Uhum, vê, por exemplo, Harry Potter, ela não vê lado negativo nenhum, só vê o lado legal, entendeu? uhum, Nossa, você vai ter poder, isso já tá no nosso imaginário, assim, né? uhum. E quando eu fui nessa cidade, eu pensei, com 18 anos eu vou mudar pra cá, eu vou me tornar hippie. Ficar assim, E morando em barraca. isso, Eu queria fazer uma coisa parecida também. Eu queria é, vender pulseirinha na praia. Eu tinha é essas isso aí. coisas mesmo, assim. Falei, ai, pra quê essa coisa, essa pressão do trabalho? Dá para ter uma qualidade de vida. É para isso que a gente nasceu, para contemplar a natureza. Fica nessa coisa assim, né? É isso mesmo. Não sei se é fase da vida ou se era a época. Cada pessoa tende para um lado, né? É, O meu caso foi esse. né? E ao mesmo tempo meus pais ficavam muito preocupados, né? Meu pai mesmo perguntava, Juninho, mas você não tem vontade de um dia ter uma vida melhor? Porque geralmente, né, não são todos, mas muitos, assim, vivem daquilo que Uhum, produz, né? uhum. E E chegando lá, em Santo Tomé você ficou lá um tempo? um fim de semana, assim, Aham, que inclusive eu fui com os meus pais. Eu fiz uhum. eles me levarem lá. Sim. E aí eu gostei demais da conta. E eu pensei, eu vou voltar, mas definitivo.
Então isso para um pai, que meu pai, por exemplo, muito empresário, assim, empresário há muitos anos, né, no ramo da fotografia, tinha várias lojas. Ele imaginou que eu fosse tocar o trabalho dele, né? Só que eu não conseguia seguir aquele caminho. Deus tinha outros planos, né? E futuramente ele entendeu, né, que Deus já tinha me chamado. Mas o que aconteceu? A partir daquilo ali, eu já tinha eu tinha uns 17 anos nessa fase. E eu já tinha uma banda de rock. E foi então que eu tive uma primeira namorada. E essa moça era da Umbanda. E a gente, assim, continuou envolvendo, né, namorando e tal. Você chegou aí na Fui. Umbanda com ela? Fui uma vez com ela na cidade de Caldas. E lá, assim, o que aconteceu? Resumidamente, né? Fizeram lá todo o ritual e tal. E aí o pessoal incorporou os espíritos. E dessa pessoa que estava incorporada veio conversar com a gente, comigo e com ela. E só falou coisa boa. Que eu achei o máximo, né? Porque ele adivinhou muita coisa da minha vida. Inclusive, ele falou, rapaz, tira esses brincos aí. Isso aí deve desagradar seu pai, sua mãe. E ele falou, olha, vocês formam um casal tão bonito, né? Hoje em dia, tanto casais separando. Só que na hora que ele falou isso, eu achei muito estranho. Porque na hora que ele falou tantos casais separando, né? E ele começou a dar umas gargalhadas muito macabras. Tipo de filme, assim. E ao mesmo tempo bebendo muita, né? Muita pinga, fumando, charuto e tal. Só que eu fiquei maravilhado e assustado. Tipo, nossa, parece que isso aqui já tá um pouco estranho, do jeito que ele falou e tal. Mas ele acertou muita coisa. Inclusive, ele falou, olha, eu vou dar o meu nome no dia que você precisar. É só você me chamar que eu te tiro de qualquer situação. Eu resolvo na hora. Qualquer coisa. Aquilo pra mim, assim... Eu que já gostava do poder, né? De buscar um poder. Essa coisa do mistério, né? Algo sobrenatural. Você falou, pronto, Isso. vou ter um ajudante no mundo... Então, já cheguei espiritual. naquela semana, já comentei com o pessoal da banda, olha, tem um amigo que veio assistir a gente aqui, eu vou chamar ele. E o pessoal morrendo de medo, falou, não, pelo amor de Deus, não faz nada não, né? E tinha um rapaz que tocava na banda com a gente, no baixo, que a avó dele era evangélica. E ela pegava muito no pé, assim, dele, para ele ir para a igreja, mas ele não queria ir. E, inclusive, ela falou, eu te pago um salário por mês, vai na igreja comigo, só para ir na igreja. E ele falou, não vou. A gente muito assim, né, querendo só curtir. E eu era o cantor da banda. E aí, de repente, a avó dele com a mãe, começaram a falar o seguinte, olha, nós podemos orar para Deus abençoar a banda de vocês? Para que faça muito sucesso e tudo? Aí a gente, não, oração pode fazer, né? Só que depois que eu me converti, ela contou pra gente. A gente orava, na verdade, para Deus acabar com a banda. Para Deus parar com essa banda. E realmente, depois acabou a banda. Porque o que começou a acontecer? Eu estava namorando essa moça e, de repente, ela me liga chorando, falando que queria conversar. Achei estranho, mas fui lá. Na hora que eu cheguei para conversar... ela contou assim que ela estava vendo a mãe, que já tinha falecido há uns 5 anos. Ela estava vendo nos cômodos da casa. E ela estava com uma dor de cabeça muito forte. E ela falou, olha, não dá pra gente continuar. Vamos encerrar, vamos terminar esse namoro, porque a gente está muito novo ainda, tal. E aquilo foi um choque para mim. E o interessante é que naquela semana, que foi uma semana depois da gente ter ido no terreiro, me veio uma coisa muito forte assim, eu vou chamar aquela entidade. A banda não deixou, porque eles falaram, não faz isso não chama, porque eles ficaram com medo. Mas eu estava passando por tanta luta assim na minha vida, tanto conflito, que inclusive vários pensamentos de morte, cheguei a escrever uma carta assim, me despedindo. O espírito de morte estava me rondando. E eu pensei, eu vou invocar aquele espírito. Só que quando eu fui para o meu quarto para chamar, alguma coisa dentro de mim falou assim, não faz isso, porque não é de Deus. Mas eu nem sabia se Deus existia ou não. Mas resumindo, eu deixei. E na verdade, hoje eu vejo que era já minha avó orando por mim. Intercedendo. E ela achava que não estava resolvendo de nada. Aí ela estendia as mãos lá no altar, orava, e aquilo entrava de um lado e saía do outro. Mas Deus já estava ouvindo a oração dela. Porque eu sentia assim, não vou chamar. E eu não chamei. Talvez por isso que não houve possessão, não houve nada, porque eu não fiz o ato ali. E aí... Na hora que aquela moça encerrou comigo, terminou comigo o namoro, eu fui embora muito triste, mas aí eu pensei em agradecer a Deus. E aí eu fiz a oração do Pai Nosso, que é a única que eu sabia, a do Pai Nosso é a Ave Maria. E eu rezei ali naquele momento.
Só foi questão assim, de eu virar a esquina, eu indo embora de bicicleta à noite, eu ouvi uma voz falando comigo. Só que assim, eu sei hoje que era Deus, mas na época foi um choque para mim. E essa voz falou assim: meu filho, você tem muito valor para mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Tudo isso falou? Tudo isso. Uau. Não tinha ninguém perto de mim. Foi uma voz tão... O que eu posso descrever foi uma voz a mais poderosa que eu já ouvi e ao mesmo tempo a mais doce. Eu não sei, as lágrimas desciam assim, ó. Eu era muito frio. Todo mundo ficava preocupado comigo. Quando tinha um velório de algum familiar, eu não chorava por nada. Sem sentimento, assim. É. Mas eu chorei que nem uma criança. Eu senti um amor tão forte. Só que eu pensei, e agora? O que eu faço com isso? Eu conto pra alguém? Não conto? E não contei pra ninguém, fiquei com vergonha. Até que um dia na escola, eu decidi contar, uns dias depois. Mas a moçada rachou o bico de rir. Assim, começaram Ninguém a rir. acreditou que você tinha ouvido a voz. Porque eu era o mais bagunceiro da turma, entendeu? Tava um passo, assim, de ser expulso da escola, de tanta bagunça. E eu contei, gente, eu não tô doido. Ele falou, Juninho, vai contar outra história, rapaz. Você acha que Deus fala assim com as pessoas? Isso não existe. Eu falei, gente, eu não tô doido. Ela falou comigo que tem uma obra na minha vida, nem sei o que é isso. E aí passou umas 2 semanas, eu fui encontrar com esse primo meu. Pela primeira vez, depois que ele tinha se convertido. Sim. E foi aí que tudo começou. Na verdade, continuação já do que Deus já começou a fazer. E aí ele falou de Deus pra mim, mas eu nunca mudava. E ele ficou uns 4 fins de semana falando de Deus pra mim. E eu encontrava com ele, assim, pela mão de Deus, eu acabava indo na cidade dele, por algum motivo, e ele pregava pra mim. Até que chegou o ponto que ele mesmo falou, eu nunca mais falo do Senhor pra ele. Ele falou com Deus, nunca mais eu prego. Porque ele achava que você não estava nem aí. Porque quanto mais ele falava, mais eu piorava, sabe? E aí, ele sempre que comentava comigo. E foi então que, no último fim de semana, depois desse mês, ele foi até a minha cidade. E aí eu fiquei com ele, passei o dia todo com ele. Ele foi numa lojinha evangélica, comprou alguns CDs, né? Na época era CD. E eu fiquei observando assim, o comportamento dele. E eu pensei, gente, esse rapaz converteu mesmo, porque ninguém finge por tanto tempo. Ele mudou mesmo. Que coisa de doido, mas que coisa estranha. Ele tá diferente, não quer sair à noite mais, não quer ir na boate, não quer ficar com ninguém mais. Tá falando em casamento, quer encontrar uma mulher de Deus para casar. Eu pensei, tá muito estranho isso aqui. Aí a gente saiu à noite. E aí que eu achei estranho mesmo, porque aí ele não quis fumar maconha, e ele não quis beber, e ele pediu uma Coca-Cola. Aí eu pensei, não, eu vou tocar no assunto. Aí dessa vez fui eu que toquei no assunto. Das outras vezes foi ele que puxava, sabe? E aí começamos a conversar. Eu fiquei tão impactado com aquilo, porque ao mesmo tempo eu senti uma paz. Ao mesmo tempo que eu recriminava, assim, eu tinha muito preconceito com esse estilo de vida, muito certinho para a idade dele, tinha 18 anos. Ao mesmo tempo, aquilo me trazia paz, porque ele era muito diferente de todo mundo que eu já tinha visto. E aí, fomos embora para a casa dele, eu nem fui para minha casa, e a gente ficou a madrugada inteira, e eu perguntava tudo de Bíblia. Tudo, assim, eu era muito curioso. Porque eu queria saber na visão espírita, a visão do cristianismo, qual que é a diferença, reencarnação, ressurreição. E ele foi citando na Bíblia. Conhecia muito da Bíblia. Só que no final, era umas 9 horas da manhã. Eu falei para ele, vou embora para casa. Ele falou o seguinte, Juninho, deixa eu te contar uma coisa. Se você não se arrepender dos seus pecados, você não vai ser salvo, cara. Quando você partir daqui, você vai pro inferno. Acredita no que eu tô te falando. Tô falando porque eu gosto de você. Você tinha medo do inferno ou não? Você fala, Até depois então, eu não. vejo. Até então, não. Mas depois que ele falou isso, me veio um medo. Eu comecei a ficar com medo, assim, de tomar uma bala perdida, de um carro entrar na minha frente, me pegar. Até que ele voltou para a cidade dele e eu tava tremendo de medo, assim. E eu não, com todo mundo que eu conversava na sala de aula, ninguém entendia essas angústias minhas, sabe? Porque é todo mundo perdido também, né? E aí eu pensei, quer saber? Eu vou na igreja. Eu vou na igreja sozinho. Só que aí o que aconteceu? Tinha um primo meu que tinha acabado de tomar um susto. Ele tinha sido preso porque pegaram ele com drogas. Ele justificou que não tinha sido nada disso, mas enfim, passou uma noite na cadeia. E ali na cadeia ele tomou um susto, porque ameaçaram ele de fazer umas coisas com ele e tal. Ele tava assim, branco, né? E resumindo, soltaram ele e eu comentei com ele com muita vergonha. Eu vi que ele estava mais fragilizado, eu falei, cara, eu estava pensando na igreja.
Na hora ele falou, nossa, me leva junto, vamos embora. Eu falei, mas eu não conheço ninguém, qual a igreja que a gente vai? E ele falou, olha, eu tenho um telefone de um pastor. Uma vez eu fui tirar uma foto na casa dele, ele me deu uma Bíblia com o seu telefone. Eu falei, vai lá buscar essa Bíblia agora, nós vamos nessa igreja. E aí ligamos pro pastor, e ele falou, porque assim, eu morrendo de vergonha, nossa, não podia falar pra ninguém. E aí o pastor falou o seguinte, vem no domingo, porque domingo tem jovens, tem música, e naquele dia era uma quarta-feira. Ele falou, hoje é só oração, talvez vocês não estão acostumados. E aí nós falamos, pastor, nós temos urgência, vai hoje mesmo. Ele falou, então tá bom, tô esperando vocês. Aí eu contei pra minha família que eu estava indo na igreja. Você começou a frequentar lá ou foi só esse dia? Nessa? Não, foi a primeira vez. Nunca tinha nem passado perto. Não conheci nenhum evangélico, a não ser meu primo. Sim. Chegamos na porta da igreja, aquele povo orando, numa altura. Porque apesar de ser presbiteriana, tava tendo um avivamento na época, sabe? E o povo orando muito alto, eu fiquei com medo. Eu pensei, vai que esse povo põe a mão na nossa cabeça, sei lá, o que pode acontecer. E fomos embora para casa. E eu morrendo de vergonha. Não contei para minha família que eu tinha ido na casa de um amigo meu. Resumindo, isso foi na quarta. Foi chegando o fim de semana, foi me dando uma curiosidade, uma sede, assim, de querer ver como é que é os outros crentes, né? Será que eles seriam iguais ao meu primo? E aí eu comentei com o baixista da banda, que tinha a avó e a mãe orando, lembra? Orava para encerrar a banda. Eu comentei com ele. Ele falou, eu vou com você. Primeira vez, ele decidiu ir na igreja. E aí nós chamamos também esse primo meu, que trabalhava na loja do meu pai, que tinha ido comigo, mas acabou não entrando naquele dia. Então fomos nós três. E a gente foi só zoando, assim, porque ninguém queria dar o braço a torcer de que realmente estava precisando de uma mudança de vida, estava querendo ir por causa de Deus. Então a gente foi zoando, né? Quem sabe a gente encontra alguém e tal lá. E aí esse Bruno, amigo meu, que era o baixista da banda, ele já meio que mirou numa moça lá e hoje ele tá casado com ela. Olha como é que Deus já começou a trabalhar, né? Que era a Bruna. E o Bruno com a Bruna, né? Resumindo, a gente começou na igreja, nós três. E a gente não contava pra ninguém, mas começamos a ir, ficava lá no fundo. E só que no fundo, assim, do meu coração, eu pensava, mas eu não entreguei minha vida pra Jesus, que nem o meu primo falava. Daí a importância da gente pregar o evangelho mesmo, né? Mesmo que doa, é a verdade. Sim. E eu pensava, eu não arrependi ainda, mas eu continuei indo. E já fazia um mês que eu estava indo. Até que as irmãzinhas mais de idade, as senhorinhas do círculo de oração lá, me chamaram para ir numa vigília. E foi então que eu tomei a decisão, quer saber, eu vou me aprofundar nisso aqui, eu tô gostando, né? O que me impede? Eu vou então. E inclusive eu estava bem chateado com os jovens, porque os jovens estavam tudo assim, querendo ir pro mundo. Eu chegando do mundo e eles querendo ir pro mundo, querendo saber como é que é lá. E eu falava, gente, o mundo não é que nem vocês pensam, não. E aí, fui nessa vigília e cheguei lá, aquele mover sobrenatural, né? Deus estava movendo muito assim, e as pessoas começando a chorar, alguns riam. E eu pensei, gente, esse povo é muito doido, porque era uma segunda-feira. Eu pensei, esse povo não tem família? Esse povo não tem que trabalhar amanhã cedo? Tá aqui todo mundo nesse mover, nesse negócio. Eu me senti um peixe fora d'água. Eu pensei, eu nunca vou ser desse jeito. Eu não consigo ser assim. Mas foi então que os amigos que estavam do meu lado me convidaram para sair de fininho para ir comer, porque já estava acabando a vigília. E até então, assim, eu já fazia 1 hora e tanto que eu estava lá, só sentado, só observando. E eu comentei com eles, quer saber? Deus vai falar comigo agora. Mas eu nunca falaria isso por mim mesmo, entendeu? Então vejo que Deus me moveu a falar aquilo. Sim. Tanto é que eles assustaram. E eles falaram, então tá bom. E me deixaram lá sozinho. Quando me deixaram sozinho... Sozinho ou lá com o pessoal que estava orando? Com a vigília. Eu fiquei sozinho no canto e a vigília acontecendo e os meus amigos foram lá comer. E de repente o meu corpo assim começou a tremer. Só que eu comecei a achar estranho, porque estava calor, não estava frio. E aí começou a me vir pensamento assim, será que eu tô morrendo? E se eu morrer e não der tempo? E eu fiquei nessa angústia. E começou um sentimento dentro de mim assim, se ajoelha junto com os outros, porque já tinha várias pessoas ajoelhadas. E eu pensei, eu não vou ajoelhar, porque se eu ajoelhar, eles vão achar que eu quero me converter. E eu não decidi ainda se eu quero me converter ou não, entendeu? Nossa, tudo isso na sua mente ao mesmo tempo. E foi aí que entrou um pregador, que é o Pedrinho, que era lá da nossa igreja, e ele abriu a Bíblia assim,
e leu aquela passagem de Jesus no barco com os discípulos. E Jesus dormiu e veio a tempestade. E na hora os discípulos desesperaram, porque a água começou a entrar no barco, e eles começaram a chamar Jesus. Jesus, o Senhor não se importa que a gente esteja morrendo? Na hora ele falou, olha, tem um jovem aqui. Ele entregou uma palavra assim, ó, certeira. Tem um jovem aqui hoje, que você está com muitos conflitos na sua mente, já faz um bom tempo, a respeito do seu futuro, da sua própria salvação, da sua vida. E ele falou, Jesus vai acalmar a tua tempestade hoje, mas você tem que abrir o seu coração, você tem que fazer o que eles fizeram. Clame ao Mestre. Foi então que naquela hora, aquela palavra acertou tão em cheio que eu pensei, gente, alguém contou minha vida para esse rapaz aqui, não faz sentido isso aqui. Como é que ele sabe tanta coisa sobre mim? E naquela hora passou um filme na minha cabeça. Começou a passar tipo um filme mesmo, de tudo de errado que eu fui fazendo na minha vida. Cada besteira que eu fui fazendo, cada coisa errada. E eu fui me sentindo envergonhado com aquilo. Eu falei, nossa, olha como que eu era vazio. E foi me vindo esse sentimento, até que chegou um momento em que Deus me mostrou a primeira vez que eu fumei maconha. Eu estava numa rua assim, deserta, com os amigos, e eles foram me forçando, ó, vai dando mais um trago, vai mais um, e eles rachando o bico de rir, assim, e até que eu fiquei muito tonto. E aí eu falei, Deus, em pensamento, isso aqui eu não abro mão não, isso aqui eu não me arrependo não, porque foi a melhor fase da minha vida. E eu gostava, não, e é natural. Só sei que naquela hora, apesar de eu ter relutado, eu estava sentindo uma paz muito grande. E foi então que essa paz cessou. E eu fiquei me sentindo sozinho naquele canto. Até então eu estava envolvido com uma glória de Deus, eu não sabia. Mas eu estava sentindo uma paz. Na hora que eu falei assim, não, esse aqui eu não me arrependo não. Daí meio que se fechou. Aí eu me senti um vazio assim, um frio assim na alma. E foi então que eu me lembrei de um versículo que o meu primo sempre falava, que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. E por isso Deus não nos ouvirá. E aí eu pensei, então quer dizer que eu tenho que me arrepender mesmo. E foi então que eu falei, Deus, então, eu lembro direitinho que eu falei, por amor a Ti, eu abro mão de todo o meu passado. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E foi nessa hora que aí o Espírito Santo, ele entrou dentro de mim assim, ó. Eu tenho certeza, foi nessa hora, porque eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido. Foi a hora que Jesus entrou na minha vida mesmo. E eu comecei a orar disparado, assim. Parecia que eu já era pastor há muitos anos. Só sei que eu chorava tanto. E eu saí, corri e abracei todo mundo. E eu falei, gente, Deus falou comigo. Deus falou comigo agora. E eu só sei que aquilo foi transformador. Só que olha como é que o inimigo é astuto. Por quê? Na hora que eu saí da vigília, eu já estava assim, transbordando do amor de Deus. Eu nunca tinha experimentado aquilo antes. Quando a gente estava para entrar no carro, o último carro era o que eu estava. Eu estava de carona com a moça da igreja. Quando eu olho no meio do mato, eu vi um velho, um senhor, assim, com um chapéu muito grande, e ele estava ajoelhado olhando para mim. Lá no meio do mato, assim. Eu não tomei susto, foi curioso. Sabe? Eu não fiquei com medo. Você achou que era um espírito? Você entendeu? Não, na hora eu vi que era tipo um bruxo. Entendeu? E eu sempre queria ver bruxo, entendeu? Inclusive, tinha um amigo meu que a gente sempre combinava, ó, vamos pra uma roça, pra um lugar, vamos passar a madrugada inteira acordado. Pra ver. Pra tentar ver alguma coisa. As ideias, né? Só sei que ali eu vi. Então aquilo ao mesmo tempo me encantou. Porque eu pensei, nossa, eu sempre quis ver isso. E foi então que todo mundo foi entrando pra ir embora. E a moça que estava me dando carona, ela falou, o que você está olhando lá, Juninho? Vambora. E estava muito escuro, né? Era num sítio. E eu falei para ela, você não tá vendo? Eu falei, não. Aí eu contei para ela. Ela falou, Juninho, isso é o diabo. Isso é o demônio que ficou de fora. Você não tinha falado para nós que Deus falou com você? Eu falei, nossa, é verdade. Tá querendo te seduzir de novo. Você não queria ver isso aqui, ó. E aí ela falou, te mostrar muito mais, né? Olha o que você tá perdendo, sabe? E aí na hora ela falou, tá amarrado em nome de Jesus. E aí sumiu aquele negócio, aqueles velhos lá. E eu só sei que eu fui embora, eu tava transbordando. No dia seguinte, eu liguei pro meu primo, primeira pessoa. E eu contei pra ele que eu fui na igreja, tudo que aconteceu nos últimos tempos. E aí a partir dali ele ficou muito feliz, só que aí eu não tava conseguindo me conter mais aquela alegria. Eu tava diferente. Ao mesmo tempo eu tive que ser muito humilde. E uma coisa eu chego à conclusão.
Para a pessoa entregar a vida para Jesus, ela tem que ser humilde, porque ela tem que negar a si mesma, reconhecer, olha, eu não posso, eu vim até aqui, eu estraguei minha vida, por mim mesmo eu não me salvo, né? E eu tive que abrir mão de todo o meu orgulho e eu tive que falar para minha família, olha, eu tô indo na igreja, só que eles ficavam meio assustados, porque eu era muito extremo. Eu era antes a ovelha negra, assim, da família, né? De repente, fiquei, assim, a pessoa mais pura, assim. Mansinho, ficou manso. Então, eles tinham medo de algum pastor me manipular, que eles têm as razões deles, né? Essa mudança foi, Foi assim, brusca demais. brusca. É. E aí eu olhava no As espelho... coisas, tudo você foi tirando? Não, eu relutei. Por quê? O que acontece? Eu olhava no espelho, eu via aquela roupa, só camiseta preta, calça preta, bermuda preta, meia preta, tudo tinha que ser preto. E aquilo já não me servia mais, não me cabia mais. E aí eu falei para minha mãe, mãe, vai lá no centro da cidade e compra umas roupas novas para mim. Roupa clara, não quero nada preto mais. Então eles ficavam muito assustados, gente, o que aconteceu com o Juninho, né? E aí de repente, eu orava tanto, porque a glória de Deus estava muito forte na minha vida. Aí eu orava, às vezes meu pai tinha que ir lá me acordar na beirada da cama orando. Juninho, deita na cama, sabe? Eu só queria ouvir louvores. Só que no começo, olha como é que Deus ainda é tão bom, né? Porque eu lembro que me ofereceram os CDs. Quando você se converte, os crentes, assim, criam uma reação dupla, né? Por um lado, muita gente não gosta, porque o novo convertido, ele incomoda. Ele quer orar o tempo todo. Tudo ele quer de Deus, é tudo muito radical. Para quem não quer compromisso com Deus, é muito chato ficar ouvindo pessoas assim. E causa um ciúme também. Porque a pessoa fala, tá com a unção, tá muito grande aí. Tem isso também. Ai, que bom tá no primeiro amor, mas lá dentro tá assim, nossa, eu não sinto isso faz tempo. Exatamente. Tem Ou isso? nunca sentiu. Nunca senti, Inclusive, teve um dia que uma moça falou para mim, falou, olha, rapazinho, eu vejo que você tá no fogo aí, mas assim, isso vai passar, viu? Eu só quero te avisar para você não frustrar. Então. Esse fogo aí tem data de validade. Aquilo me assustou muito, assim, me frustrou É um muito. balde de água fria que a pessoa quer dar, né? Para que comentar isso, entendeu? E só que eu pensava, não, eu não vou deixar passar, não. E eu orava. E todo culto eu era o primeiro a chegar, o último a ir embora. E assim, era muito assustador para mim lá dentro de casa, porque eu só falava disso. E até assim, quando eu ia me justificar, debater, eu só falava, não, mas a Bíblia diz isso. E eu queria aprender os versículos tudo. E aí eles falavam assim, Juninho, mas você não tem opinião própria mais? Agora tudo é versículo, é Bíblia. Eu falei, não, porque a Bíblia diz, né? Aí eu usava mais Bíblia. Na escola, então, a diretora da escola teve que falar com os meus pais, olha, aconselha ele, porque ele tá levando 2 Bíblias na escola, tá querendo pregar para todo mundo, e realmente, entendeu? Eu tava chato, assim, no bom sentido, né? E o que acontece? Eu não estava conseguindo me conter mais e eu queria transformação, mudança de vida. Só que ao mesmo tempo, nessa época, né, aí me ofereceram os CDs evangélicos, né? Diante do Trono, Nívia Soares e tudo mais. Só que eu não gostava daquele estilo, porque eu era roqueiro. Sim. Sabe? E aí me ofereceram então o CD do Oficina G3 e do Resgate, 2 bandas de rock, né, da época. Nossa, banda de aí eu rock gostei. cristã. Cristã. Vixe, era uma benção, fizeram uma revolução na época essas bandas. E aí eu ficava ouvindo só aquilo e tal, só que aí Deus foi trabalhando tanto em mim, por fim eu já estava ouvindo louvor também, e a mudança foi muito drástica. Só que o meu visual, muitas vezes, ainda não era de acordo, porque eu ia na igreja de boné, eu ainda tinha muita vergonha, tinha 8 brincos, e muita gente achava que eu não tinha me convertido, que aquilo tudo era muito passageiro e tal. E foi então que eu ficava incomodado, porque as pessoas não davam crédito assim. Foi que nem o apóstolo Paulo, quando converteu, todo mundo ficava com medo. Nossa, né? Será que mudou mesmo, né? Foi então que eu aluguei um DVD do Silas Malafaia na época, quando ele tinha um bigode ainda, né? E na época, assim, Deus usava muito ele nas pregações, né? E não vou julgar por hoje, mas o que acontece? Ele trouxe uma mensagem falando de Davi. E eu pensei, eu vou alugar esse DVD. Se Deus quiser que eu tire esses brincos mesmo, Ele vai falar alguma Ele vai falar por essa palavra aqui, que não tem nada a ver, sobre Davi e tal. Que inclusive, olha que interessante, eu tinha perdido não, lembrei aqui de um detalhe. Teve uma noite que eu estava indo numa casa de oração pra gente orar.
E uns rapazes de bicicleta me cercaram. Tava eu e um outro primo meu. E a gente estava indo lá nessa oração e eles me cercaram e quiseram roubar os meus brincos. Só que me preocupou muito, porque os meus brincos eram de rosca. Então era só no rapaz lá que fazia tatuagem que ele colocava para mim. E eles falaram, nós vamos arrancar isso aí, se você não quiser tirar, nós vamos tirar à força, nem que seja para rasgar a sua orelha. Ai, meu Deus. E a gente estava numa ruinha muito deserta, tudo escuro, não tinha ninguém por perto. Eu fiz só uma oração, Deus, em nome de Jesus, faz sair esses brincos. Eu só sei que na hora que eu falei, não, calma aí que eu vou tirar, calma. E eles estavam muito bravos, muito nervosos. Na hora que eu fui arrancar, foi tão fácil que as bolinhas até caíram no chão. Aí eu agradeci o livramento, só que eles me levaram todos os brincos. E eu pensei, eu não vou deixar esses buracos aqui, eu vou comprar os piercings de novo. E fui lá e gastei dinheiro, né? E comprei tudo de novo. Passaram-se os dias, ficou faltando um só. Eu pedi de amigo oculto na empresa do meu pai, que teve lá festa de fim de ano. A moça me deu. Na hora que eu fui colocar, ele caiu dentro do lavatório. Aí eu percebi, será que Deus não quer que eu coloque? Já teve o pessoal que me roubaram, né? Só sei que comprei tudo de novo, comprei o que faltou e eu vi a pregação. Aí na pregação ele contou, se eu não me engano, umas 15 características de Davi. Uma das últimas era o seguinte, Davi, ele era tão agradável que desde o mais novo até uma idosa gostava dele. E aquilo era uma porta assim, muito aberta, todo mundo... Ou seja, Davi tinha alcance em todo nível, sabe, de pessoas. E aí ele falou o seguinte, olha, se algo está te impedindo de ter acesso a algumas pessoas, renuncie, seja como Davi. Na hora o Espírito Santo queimou meu coração, porque aquilo estava sendo uma pedra de tropeço para muita gente. E eu joguei fora no vaso e aí a libertação foi completa, sabe? Mas aí o tempo passou e eu pensava, será que Deus tem algo para mim ou não? E foi então que 2 anos depois que eu já tinha me convertido, aí Deus finalmente me chamou para ser pastor e aí começou, né? Eu deixei de ser só abençoado para começar a ser o abençoador. Assim como os discípulos que ficaram só aprendendo por um tempo, depois eles começaram, né, a exercer o ministério. E ali e a história do teu, né, do teu ministério também foi bem curiosa, porque você seguiu um direcionamento de Deus, começou a testar, né, na internet, não foi recíproco no primeiro momento, porque para quem vê hoje a quantidade de pessoas que ouvem a palavra e que são inscritos no teu canal, fala, poxa, Deus deu uma direção e quando Ele dá direção, tudo dá certo. É automático, então, e muitas pessoas às vezes recebem uma direção, começam, não veem o resultado a princípio, falam, não é de Deus, não conseguem persistir, perseverar. Na tua história teve esse ponto que eu acho que foi essencial para hoje, né, você colher esses frutos e alcançar tantas pessoas. Conta um pouquinho, Juninho, como foi esse começo. Então, olha que interessante, eu comecei assim a ter muitos sonhos em que eu pregava para multidões. Mas eu cantava na igreja, porque como eu tinha banda, logo me colocaram no louvor, né? E foi uma dificuldade, porque eu estava acostumado a cantar berrando, aí tinha que cantar calminho. Só que dentro de mim, me vinha uma vontade muito grande de pregar, de falar da Bíblia, de Deus. E aí eu fazia isso no dia a dia, mas comecei a sonhar com isso. E quando eu comentava com as pessoas, todo mundo falava, não, Juninho, mas você é um ministro de louvor, cara. Até que, o que aconteceu? Eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo, eu queria muito orar em línguas, porque eu pensava, nossa, isso aí vai poder me ajudar muito, já que é para edificar a mim mesmo. E quando eu vi alguém orando, aquilo mexia muito comigo. E foi então que eu fiz um jejum, né, de 3 dias, sem comer e sem beber, que nem é recomendado de forma alguma, tem que tomar muita água. Jejum de Esther você fez. De Esther, é verdade. 3 dias sem nada. Eu fiz, não tinha conhecimento, mas eu fiz com tanta sede assim, Deus viu meu coração, que por sinal quase passei mal, quase fui para o hospital, porque eu tinha que trabalhar. E eu tinha que atender cliente. Às vezes ficava até tarde na loja do meu pai, né, que eu trabalhava ainda. E aí, o que acontece? No final dos 3 dias eu entreguei o jejum, frustrado, porque eu pensei, nem orei direito, quase passei mal, mas Deus viu meu coração. 2 dias depois, eu recebi o batismo no Espírito Santo. E aí passaram-se mais 2 dias, Deus me chamou para ser pastor. Olha só. E eu já ouvi isso do Antônio Cirilo, que você até fez uma entrevista com ele, que ele falou e realmente faz sentido.
quando você faz o jejum, você não percebe nada. Uma coisa ou outra tal, mas o depois é que vem. É como se você plantasse, você está plantando. Sim, nossa, eu já tive respostas, coisas exatamente assim, 2 dias depois, um dia depois, ou naquela mesma semana. Olha que E benção. no momento eu tá lá também, me sentindo mais fraca, falando, nossa, eu não estou tendo tempo de orar. Exatamente o que você falou. Realmente faz tem sentido, muito né? sentido isso. E aí, inclusive com o Daniel, né? Ele fez o jejum e não aconteceu nada, mas depois Deus destravou tudo, né? E o que acontece? Eu fui no congresso do Diante do Trono, lá em Ribeirão Preto, e lá Deus usava tanto uma irmãzinha, era a mais simples de todas, assim, que você olhava, você não dava nada, assim, mas era a mais conectada com Deus. E eu, lógico, pensei, vou enturmar com ela, né? Eu quero andar com gente assim. E ela contava as histórias dela com o anjo, de ser arrebatada. Eu falei, gente, existe isso ainda, né? Gente assim que anda tão com Deus assim nessa terra, né? E até que um dia, numa noite, a gente foi lá pro apartamento, ela era doméstica do apartamento, e a dona do apartamento nos convidou para passar esses dias do congresso lá. Só que na hora que a gente chegou assim, a gente foi para a cozinha e essa senhorinha estava lá orando. E eu fui o único, assim, eu parei e fiquei observando aquilo. E eu pensei, gente, essa mulher, ela já está no céu, não é possível. Olha a oração que ela está fazendo. E ela orava em línguas, umas línguas que eu nunca tinha ouvido, assim, daquele nível, assim. E eu fiquei lá ouvindo ela tal, e fiquei só observando, em espírito de oração. Até que de repente todo mundo já estava assim naquele clima de empolgação, em comunhão, né? Mas preparando para fazer uma pizza. De repente essa mulher começa a falar assim: eis que trago 8 anjos nesse lugar. E na hora eu pensei, gente, tá aí eu, tal. Eu somei, falei, gente, tem 8 pessoas aqui. Na hora eu já chamei, gente, vem todo mundo pra cá, que eu acho que Deus vai falar com a gente aqui. Só sei que tava uma presença de Deus tão forte naquele lugar. E ela falou, ó, eu trago 8 anjos, e esses anjos agora estão indo na direção de cada um. E só sei que tava um clima de muito temor, porque todo mundo que estava lá já tinha sido muito tocado nos dias, né? Quem pregou naqueles dias foram a Nívia Soares, a Ludmila Ferber, quando estava viva ainda. E tava um mover muito forte. E aí Deus foi falando com cada um. E todo mundo assim, se ajoelhando e chorando muito. E eu pensei, Deus não precisa falar comigo, porque ele já tinha me batizado com o Espírito Santo, já tinha me falado lá no congresso, que inclusive, naquele mesmo dia, a Nívia Soares tinha comentado no congresso que Deus, muitas vezes, ele fala com a gente no ordinário, nas coisas assim, básicas do dia a dia. E que Deus já encheu ela no Espírito Santo, por exemplo, ela lavando louça. Na hora que ela falou aquilo, eu comecei a rir, mas foi uma risada que foi incontrolável. E eu não parava de rir. Na hora que eu comecei a rir, e tinha assim, umas 1000 pessoas lá, ela começou a rir também, e ela não parava de rir. De repente o outro começou a rir, e de repente estava todo mundo rindo. E eu confesso, eu era meio cético com isso aí, sabe? Essa unção do riso. Eu já tinha ouvido falar por cima, assim. Mas veio uma unção desse jeito, assim, sabe? A coisa mais maravilhosa que eu já tinha visto na minha vida. Então eu pensei, Deus não precisa falar comigo hoje à noite, tá tudo certo. Só que mal eu sabia, assim, que Deus ia falar. E aí Deus usou a boca dela e ela falou, meu filho. E eu pensei, ai, será que é eu? Não é possível. E ela falou, meu filho. E pela terceira vez Deus falou ali, meu filho, é contigo mesmo. Na hora meu coração assim já queimou, sabe? E aí Deus começou a falar comigo. Ele falou, olha, eu te tirei das trevas e eu tenho um chamado para você de pastor. E eu vou atrair muitas almas para mim. Inclusive, nesse momento, um anjo coloca uma coroa na sua cabeça. E nessa coroa tem muitas e muitas pedrinhas. Que você vai ganhar essas almas para mim e vai gerar com dores de parto. E naquela hora eu vi um anjo. Eu orava em línguas, eu tenho certeza. Se eu não estivesse orando em línguas, eu não teria capacidade. Por quê? A minha mente racional ia bloquear na hora. E eu já ouvi alguém contando, né, que a oração em línguas é daqui, porque a mente fica infrutífera, como Paulo disse. Mas é daqui para o coração, justamente para não atrapalhar. Deixa o Espírito ir, né, intercedendo. E foi então que ali Deus mudou minha vida, sabe? E mudou radicalmente agora. Tipo assim, eu seria pastor. Mas o tempo passou e... nada aconteceu. E o inimigo, o que acontece? Ele fica atento para ver se uma pessoa recebe alguma palavra rema. Que se você quiser, depois a gente comenta sobre isso. Porque a palavra rema é uma palavra revelada diretamente para a pessoa. É uma palavra específica. Existe a palavra escrita, mas existe algo específico que Deus ilumina, um versículo
ou algo que vem da boca do próprio Deus. O inimigo fica de olho, porque essa palavra, ele sabe que ela vai se cumprir. Não tem como voltar atrás. Quando é um homem, uma falsa profetada, né, uma palavra que alguém entrega que não veio de Deus, aquilo ali cai por terra, o diabo não está nem aí. Mas se ele sabe que algo foi revelado por Deus, aí não tem como, vai se cumprir. E foi então que o inimigo se levantou assim, ó, como nunca tinha se levantado. No ano seguinte, depois de eu ter aquela visão do anjo e receber a palavra, foi o pior ano. Humanamente falando, foi o pior. Assim, espiritualmente, foi o melhor, porque eu nunca tinha tido tantas experiências com Deus assim. Mas foi uma luta imensa, porque eu não conseguia estudar direito. Eu ficava pensando naquilo. Nossa, como que vai ser? Eu vou ser pastor? Eu vou pregar para multidões? Como que é isso? Ainda estava perdido, você não estava no lugar ainda que Deus queria, não se encaixava mais no passado. Isso. Então aquilo causou muito conflito dentro de mim. Insegurança. E hoje eu entendo. Por isso que Deus muitas vezes não fala tudo pra gente, porque se ele fosse falar tudo, a gente não ia ter maturidade. Ia bagunçar tudo, entendeu? A gente ia querer antecipar o futuro, ou ia ficar relaxado, falar, pra que eu vou orar? Já sei que vai se cumprir, né? E aí, só sei que foi uma luta, porque eu comecei mal na faculdade, e eu estava fazendo 3º ano de publicidade e propaganda. E eu muito mal, eu pensei, eu vou reprovar, não vai dar certo. Eu não consegui trabalhar direito, porque eu ficava pensando, quando vai se cumprir? Que jeito vai ser? E outra coisa, eu sou muito tímido, eu não sei nem pregar direito. Mas, até que chegou assim, no fundo do poço, assim, porque eu já estava muito mal, muito cheio de conflitos. E um dia eu estava muito triste. Você chegou a achar, pastor, nesse ano que você tinha, que aquilo não era de Deus? Que aquela não era aquilo que você tinha recebido, que aquela palavra era coisa da sua cabeça ou não? Você só não sabia como que isso ia se realizar? Sei. Quando eu passei pelas piores lutas, eu tenho certeza, se eu não tivesse visto o anjo, porque foi uma experiência muito marcante, foi muito, Deus já sabia, entendeu? Foi suficientemente para suportar o nível das provações. Então foi uma coisa muito forte, então eu não tinha dúvida que ia se cumprir. Só que eu era cético em relação a mim mesmo, tipo assim, será que eu vou dar conta? Será que eu tenho a capacidade de fazer essa promessa se cumprir? Então eu pensava, Deus vai ter que fazer uma obra muito grande, porque eu sou muito assim, improvável. E até que um dia, eu muito triste, assim, porque eu tinha acabado de receber notícia que eu reprovei na faculdade. E é caro pagar uma faculdade. Eu já estava no 3º ano, poxa, vou ter que repetir o 3º ano e tal. Até que a minha irmã, que era espírita na época, hoje minha irmã muito de Deus, tá pegando fogo, né, assim, muito voltado para missões. Ela me viu ali e ela teve a direção que ela achava que era dela, mas foi Deus. Ela falou, você vai contar isso pros meus pais, pros nossos pais. E eu falei, não, mas como é que eu vou contar isso? Como é que eu vou contar? Não tem como, né? Porque lá em casa eu era o único evangélico, de todos os meus irmãos, tudo. Só sei que eu comecei a relutar. E eu estava assim num conflito tão grande que um dia, olha como é que Deus vai trabalhando, tudo assim, nada foge do controle dele. Um dia eu ouvi falar de um profeta que tinha ido lá na nossa cidade, o pastor Zezinho, muito usado em profecia e tal. E assim, contaram várias histórias assim que eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. E ele assim, na rádio, ele detalhava certinho, olha, tem uma moça com a blusa tal, tá lavando louça, Deus manda te falar tal. E se for confirmação mesmo, vem aqui na rádio depois. E a pessoa ia lá e contava, era eu tal. E eu pensei, gente, eu não sou de buscar profeta, ir atrás de profeta, mas eu tô precisando. Quem sabe Deus usa alguém, né? E aí eu liguei para esse homem, consegui o telefone dele. E ele falou o seguinte, olha, me liga amanhã, porque eu vou fazer um jejum. Quem sabe Deus quer falar alguma coisa. E eu fiquei encantado, maravilhado. Gente, como é que alguém faz o jejum por mim, para de comer, por causa de alguém que nem conhece, né? Só sei que no dia seguinte eu liguei para ele e ali Deus falou comigo. Veio outra palavra rema, outra palavra revelada. E Deus falou, meu filho, você será como um passarinho. Porque assim como um passarinho, cada hora está numa árvore, assim será o teu ministério. Você vai pregar nos 4 cantos. Você vai pregar no Brasil, fora do Brasil. E paralíticos se levantarão. E eu vou fazer, né? Isso em primeira pessoa. Eu vou fazer milagres e maravilhas através do seu ministério. E outra coisa, ele falou o seguinte, e meu filho, se prepare, arrume tuas malas, porque eu estou tirando você da tua casa em breve.
Mas foi assim, tão forte aquela palavra. Nossa. Foi um manancial no deserto, sabe? Do jeito que eu precisava tanto de uma nova palavra. O que acontece? A partir dali eu já entendi, Deus vai me tirar, mas vai me tirar como? Só sei que, resumindo, Deus fechou de um jeito, assim, o cerco. Eu não tive outra escolha, a não ser falar, contar para os meus pais. Então tudo isso que eu estou te contando aqui, eu contei para os meus pais, do começo ao fim. Eles ficaram assim maravilhados, porque eles acharam que quando eu fui para a igreja é porque eu quis mudar um pouco de vida, sabe? Deixar essa ideia de ser hippie, Sim. sabe? Não tinha entendido como estava profundo e esse tanto de revelação, né? Eles não tinham noção que era tudo aquilo. E eles falaram, nossa, mas você tinha que contar isso nas igrejas, que coisa mais linda que é essa. Eu falei, não, mas eu já conto. É que eu não podia contar, né? Não era a hora ainda. E aí meu pai falou, mas e aí você quer fazer o quê? Eu falei, pai, Deus me chamou para ser pastor, eu acho que seria bom eu fazer um seminário para aprender mais da Bíblia e tal. Ele falou, olha, a partir de hoje eu te dou carta branca. Se você quiser ir para a China estudar, eu vou te bancar em tudo. E outra, não precisa ir trabalhar mais na minha empresa, eu vou te sustentar. E a respeito da faculdade também, como é que tá? Ixi, aí eu pensei, eu vou ter que contar. Aí eu falei, pai, é o seguinte, né, eu reprovei. Eu falei, não esquenta não. Eu já percebi mesmo que você já não estava indo assim, querendo saber. Depois um dia, quem sabe, você forma na faculdade e tal. E que, por sinal, depois eu me formei, porque a Thaís pegou no meu pé, né? Depois que eu conheci a Thaís, a minha esposa, né? E aí, ela pegou no meu pé e eu formei, fiz o 3º, 4º ano e tal. Mas, resumindo, meu pai me liberou para fazer o seminário, aí Deus me guiou, fui fazer o seminário da Batista da Lagoinha, na sede, lá em Belo Horizonte. E eu voltei depois de Deus tocar meu coração, eu voltei para minha cidade, que era São Sebastião do Paraíso. E ali recebi uma outra palavra de Deus. Tudo assim, gradativo, né? A conta gotas, Deus vai entregando aos pouquinhos. E aí, Deus falou comigo que Ele tinha uma obra para mim naquela cidade. E que Ele ia restaurar todas as áreas da minha vida. E eu estava muito frustrado realmente, na área sentimental principalmente, não tinha dado certo. E aí então, uma semana depois, Deus, através do pastor da igreja, o pastor Edmar, me chamou ali para pastorear os jovens. Foi aí que eu comecei. E eu pensei, Deus falou que eu vou ser pastor, então vai bombar, né? Vai dar certo, eu vou pregar, milagres vão acontecer. Sim. Só sei que foram 7 anos de muita luta, porque os jovens não queriam me ouvir. E às vezes eu ia pregar, não tinha ninguém. Às vezes ia só a Thaís, que na época a gente estava se conhecendo. E só sei que foram 7 anos assim de muito questionamento. Nossa, eu me sentia, para ser sério, eu me sentia um lixo. Quando eu saía, cada pregação eu me sentia pior. Porque eu pensava, nossa, hoje eu passei vergonha. Nossa, hoje eu falei besteira. Nossa, hoje eu tenho certeza, ninguém recebeu nada da palavra. Nossa. Podia todo mundo comentar assim, nossa, a palavra de hoje falou comigo. Eu não acreditava. E o que te fez ainda assim permanecer nesses 7 anos? Porque não Deus... ter mudado ou entender, Deus quer que eu seja pastor, mas vai ser de outro jeito. Eu não sentia assim que eu devia parar. Eu sentia assim, eu vou ficar até Deus falar para não parar, até para orar. Parar. Até ter uma outra direção. Enquanto isso, eu vou ficar com o anterior. Exatamente. Só que, ao mesmo tempo, eu não via frutos. E quando via, eu não acreditava em nada. Nossa, até mesmo eu não me achava pastor. Eu não me sentia ainda pastor. Quando alguém, pastor Juninho, eles me chamavam de Juninho. Pastor Juninho, vem cá, tal. Eu queria colocar a cabeça assim debaixo da terra, que nem um avestruz, assim. Eu queria me esconder, porque eu me sentia envergonhado com aquilo. Eu não sou pastor. Eu não consigo juntar 10 jovens aqui na igreja, sabe? E aí, inclusive uma vez, Deus usou um amigo meu, que ele falou, Juninho, eu tenho uma palavra para te entregar. E ele leu um salmo, que eu não lembro qual é, se é o salmo, acho que 105 talvez, que diz assim, no dia do teu poder, os jovens virão de todos os cantos para te ouvir. E ele falou, essa palavra que Deus tem para te entregar. Você falou, cadê? Ai, meu Deus do céu. Não tô vindo de canto nenhum. E o que eu não entendi era o seguinte, por que Deus entrega uma palavra e parece que vai tudo ao contrário, né? Tipo o José, assim, entregou um sonho tão grandioso, depois vai tudo ao contrário. Só sei que até que chegou um dia, estava insuportável já, eu convivia com a liderança, porque a liderança não me apoiava, eles não gostavam das minhas mensagens, até que eles marcaram a reunião e me contaram. Olha, nós vamos ser muito sinceros, você não tem esse chamado, cara, para pastor. Suas pregações são muito ruins, é muito chato ficar te ouvindo. Pode reparar nos jovens lá, eles ficam até dormindo no seu culto. Só que aquelas palavras, assim, foram muito pesadas.
Na hora eu tive força para aguentar, mas depois eu desabei. E eu pensei, quer saber, eu não volto nessa igreja nunca mais. Porque esse povo é muito ingrato. Nunca quiseram me ajudar de verdade e tal. Resumindo. Você saiu de lá? Não, a Não? Thaís... a Thaís pegou no meu pé. Não, vamos continuar indo na igreja. Não olha para o homem, olha para Jesus. Deus não falou que tem promessa? Perdoei e liberei o perdão e a mágoa. E liberei a mágoa também. Só que aí eu fiquei com dúvida também. Eu falei, Deus, o Senhor falou que tem um chamado e agora eu cheguei no fundo do poço. Tipo assim, agora parece que não tem mais nada que possa acontecer. Às vezes Deus deixa chegar no limite, né? E foi aí que no domingo de manhã, aí o Espírito Santo falou comigo. Aí eu senti como parecia uma pessoa assim do meu lado, do lado aqui direito. Eu lembro o local exato. E ele falou assim, as pessoas não querem te ouvir lá na sua igreja? Cria uma página no Facebook. E a partir do Facebook, eu vou começar a te usar na internet. E eu vou atrair muitas vidas para mim. E foi então que eu comentei com a Thaís. E parecia loucura, nunca tinha ouvido falar nada disso, né? Você nem tinha nada no Facebook? Eu tinha um perfil pessoal no Facebook. Só. Aí eu obedeci. Confesso que eu relutei para obedecer, porque eu pensei, gente, isso é loucura. Página no Facebook. Mas, enfim, segunda-feira de manhã, isso foi no domingo de manhã. Na segunda de manhã eu pensei. Então comecei a trabalhar e fui envolvendo no trabalho e fui enrolando. Mas dentro de mim eu pensei, eu vou ter que obedecer, senão a palavra não vai se cumprir. E foi então que eu migrei dos amigos que eu tinha para uma página. Confesso que não foi fácil, porque aí a partir de então eu não consegui ver mais os posts dos meus amigos. E aí eu vi o tanto que eu estava dependente daquilo, né? E resumindo, comecei, fiz o primeiro post, o segundo, e ninguém curtia, ninguém comentava. E aí eu pensei, gente, eu estava certo mesmo? Ai. Mas aí eu pensei, vou perseverar. Foi então que um dia... Depois de quanto tempo? Já fazia tipo uns 5 dias que eu estava postando. Sim, estava ruim. Muitas vezes eu não sabia nem o que postar, vou postar o quê? Aí eu pegava o post dos outros, só mudava um pouquinho assim a frase, né? E postava como se fosse eu. Mas não tinha resultado. E foi então que eu lendo a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1, que diz, Paulo diz assim, Deus nos consola, aliás, em todas as nossas tribulações, para depois a gente consolar os outros, com o mesmo consolo que a gente recebeu. Na hora eu pensei, é isso, o Espírito Santo vai me usar desse jeito. E eu comecei a contar das minhas experiências. Nossa, na hora que eu comecei, aí começou, nossa, amém, amém, glória a Deus. Nossa, Deus está falando comigo e tal. E começou a crescer muito, entendeu? Passaram-se uns 3 meses, eu já tinha uns 50 mil seguidores. E 3 aí, meses foi 3 assim? meses, foi muito Uau. rápido. Porque um começou a compartilhar com o outro, gente, vocês têm que ouvir esse padre. Eles achavam que eu era padre. Porque do era, PR. né, por causa do PR. E só sei que foi muito forte. E aí vem toda uma história, né? Só que aí eu não ganhava dinheiro, eu precisava de um sustento, porque eu queria me dedicar mais e mais. Eu tomei um choque também, porque eu percebi, cadê os pastores? Será que a igreja de Cristo não está abrindo os olhos para isso aqui? Tanta gente necessitada na internet. Mas é porque foi um chamado muito forte, e aí eu via coisas que às vezes outros não viam, né? E às vezes eu desligava o computador assim, meia-noite, 1 hora da manhã, e não parava de terminar respondendo as pessoas. Hoje ficou impossível responder, né, pelo número de gente. Mas estamos aí, né, fazendo a obra de Deus, e eu agradeço muito a Deus por tudo, né? Quantos anos já fazem? Eu comecei em 2013, no Facebook. No Facebook, agora já, então, 12 anos. 12 anos, 12 anos. Uau. Só que aí, o que acontece? Do Facebook, aí eu comecei também no Instagram, que cresceu, mas o Facebook hoje tem 7 milhões, né? No Facebook tem 3. E aí eu que tinha criado em 2013, no final de 2013, o YouTube. Porque eu entendi, Deus falou comigo. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, a palavra de Deus, ela não faz curva. Se Deus falou aquilo, é aquilo. Não queira acrescentar nem retirar nada. E Deus tinha falado que seria a partir do Facebook. Então eu tomei posse da palavra. Eu falei, não, calma aí, se Deus falou, eu vou criar outros também. E eu criei o YouTube, crendo nessa palavra. Só que eu não sabia fazer dar certo o YouTube, não sabia como ser visto. Aí eu tive que pedir muita direção para Deus, como falar com as pessoas no YouTube, que é outra maneira de falar, sabe? Então, hoje o foco assim maior é o YouTube, porque é onde eu consigo ajudar mais a pessoa, com conteúdo mais longo, né? Sim. Nesse tempo, quais foram os testemunhos que você tem visto, assim, dos frutos daquilo que
você tem levado as pessoas? Algum que mais te impactou? De alguém que falou, poxa, essa palavra, é que são milhares, né? Sim. Mas algum que você tem encontrado alguém ou que venha falar para você de uma mensagem que Eu já mudou ouvi muito? muitos testemunhos, muitos mesmo. Por exemplo, um rapaz, uma vez ele estava jurado de morte e o que acontece? Ele não sabia que ele estava jurado de morte. E já tinha um rapaz já na espreita assim para matar ele. Ele já estava armado. Só que o rapaz, ele começou a ouvir a oração da manhã, que eu faço no canal. E ele estava ouvindo a oração e aquilo foi tocando muito ele. Porque ele já tinha ouvido ameaças, pessoas já tinham avisado ele, mas ele achava que não ia acontecer. Quando o rapaz chegou por trás dele, de repente ele começou a repensar. O cara com a arma. E ele chegou por trás e ele não viu. E o cara de trás começou a repensar. Nossa, pô, vou tirar uma vida, né, tal. E ele já começou, Deus já começou a moldar o coração dele. E ele foi chegando perto do cara, ele pensou, no mínimo, eu vou dar uma pancada, vou bater nesse cara, vou dar uma coronhada nele. Só que aí ele ouviu a oração também, o rapaz que estava atrás. E eu estava orando e aquilo começou a quebrantar o cara, entendeu? Nossa. E aí o cara, resumindo a história, um já era convertido, esse cara aqui, só que ele estava desviado. E aí o de trás, ele pegou e disfarçou e tal. E aí depois ele contou pra ele, falou, olha cara, alguém tinha me pagado pra eu te matar, e só que eu não fiz isso, então faz o seguinte, cara, se converte mesmo, porque eu quero isso aí pra mim e tal. E aí resumindo, o cara me contou. Nossa. Esse cara que tava vendo no celular me contou. Nossa. Esse foi um testemunho muito forte. Uau. E teve um forte também, que uma vez eu fui participar de um congresso, junto com a Thaís, um congresso de casais. E uma moça chegou na minha frente, todo mundo comentando, né, que eu ia pregar no congresso, todo mundo comentando, olha, tem uma moça que veio do Rio de Janeiro e ela quer te contar um testemunho fortíssimo. E ela realmente parou na nossa frente, começou a chorar muito, e aí eu perguntei, moça, tá acontecendo alguma coisa? Você quer um copo d'água? Ela tava muito assim, não conseguia nem falar. E ela contou que ela tinha uma vida assim muito redondinha, muito perfeita, veio de uma família muito bem de vida financeiramente. Ela até mostrou, olha lá, o meu marido, minhas filhas, uma família muito estruturada, tudo perfeito. Mas ela tinha um vazio enorme no peito. E aí, ela com isso, ela vivia fumando. Ela tinha, assim, uma depressão muito profunda. Ninguém sabia explicar. Todo mundo perguntava, por que você está passando por isso? Só que aí ela começou a ouvir os meus vídeos no YouTube. E Deus mudou, assim, de um jeito que ela estava, assim, no primeiro amor, muito apaixonada, assim. Jesus entrou de um jeito, só que a maneira como ela contou, aquilo mexeu muito comigo, sabe? E ela falou, tô aqui pra te falar, não para com essa obra. Não para, sabe? Então aquilo, assim, eu não tenho motivo nenhum pra parar, sabe? E eu vejo, assim, em algum momento, agora você fala com toda a convicção, mas em algum momento você teve um questionamento, acho que cansei, ou está ocupando muito tempo da minha vida, ou eu acho que eu quero fazer outra coisa, buscar outros dons, tá tudo a mesma coisa, porque para quem está do outro lado, às vezes não tem ideia de como é para quem está produzindo todo esse tempo, e você foi ampliando ainda os conteúdos, no começo que era só oração, hoje são tantas, né, tantas palavras e ensino e coisas da atualidade também que você liga com o assunto da Bíblia, tudo isso exige um tempo de pesquisa, um tempo de dedicação. Como tem sido essa trajetória, assim? Se não fosse pelo chamado, eu já teria desistido. Porque, assim, porque o inimigo, ele não fica nada satisfeito, né? E eu com a Thaís, a gente sabe, as batatas que a gente já enfrentamos, assim, de muita retaliação, sabe? Então hoje a gente vai aprendendo, a gente vai ganhando, assim, armamentos, né, espirituais, a gente já vai entendendo que tem que repreender sempre, depois de orar, pedindo para Deus blindar mesmo, sabe? Porque a gente ora muito pelos outros, e pessoas são libertas, né? E o inimigo não fica satisfeito. Mas Deus sempre dá vitória, né? Sempre. Mas eu confesso que já veio muita luta aqui, ó, na mente. E a Bíblia, inclusive, diz, né, lá em 2 Coríntios 10, que a gente tem que usar as armas espirituais contra esses argumentos que surgem, que são estratégias do inimigo, para a gente não conhecer todo o plano de Deus para nós, né? Então a gente tem que levar cativo os pensamentos, mas o inimigo falava muito comigo. Olha, larga a mão disso, dá um tempo. Para que ficar levando tão a sério isso, sabe? Muda o estilo de vídeo.
E vai pregar mais nas igrejas. Então, muitas vezes ele trouxe isso comigo, porque até então eu não prego muito nas igrejas, porque não dá muito tempo, já que eu gasto muito tempo gravando. Então, o inimigo já soprou muita mentira na minha cabeça. E graças a Deus, eu fui vencendo cada uma delas. Mas muitas vezes eu já pensei, até mesmo pelo cansaço, né? Inclusive, no começo, eu cobrava o escanteio e corria para cabecear, porque eu gravava a mensagem, eu escrevia a mensagem, eu ia lá pro computador editar o vídeo, sabe? E aí teve uma vez que me veio uma palavra de Moisés, que Moisés estava no limite, né? E ele falou, Deus, você tem que levantar alguém para me ajudar, porque senão eu prefiro morrer. Eu estava nesse nível. E aí Deus falou muito forte comigo, eu vou levantar alguém. E realmente, aí Deus levantou um rapaz, começou a editar os vídeos para mim, sabe? Então Deus foi sempre dando a vitória, mas nunca foi fácil. Mas vale muito a pena, né? E essas batalhas, quando você detecta, hoje você detecta de forma mais rápida, assim, de que é o inimigo, de que, ou não? Ou Muito mais precisa da rápido. ajuda da Thaís, falando, opa, né, Thaís? Eu acho que isso daí não é... Não, aí você Vamos falou... orar por isso. Aí você falou um ponto importante, porque vocês mulheres têm o sexto sentido, né? Vocês têm um discernimento. Então, assim, Deus já me livrou de muita cilada, muita, assim, proposta que vinha com a cara muito bonita, sabe? De líderes evangélicos, de pessoas que tinham interesse de fazer um projeto cristão. E só que não era o de Deus para mim. Não vou dizer que não era um projeto de Deus, mas para mim não era. Tudo para desviar o foco, sabe? Sim. E aí muitas vezes Deus usou realmente a Thaís. Falou, olha, não é de Deus. E aí a gente orava e realmente Deus confirmava, não era de Deus, sabe? Então, hoje eu vejo que o mais importante é você só fazer aquilo que Deus chamou. Não tenta fazer outra coisa porque dá errado, vai perder a unção, vai perder o foco, sabe? E como que vocês, como família, assim, alimentam a presença do Espírito Santo em casa? Se alimentam de fé? Porque eu falo, tem vocês como uma referência mesmo de uma família unida em propósito, né, com valores. E a gente sabe que isso é fruto de uma constância, né? Mas no dia a dia, o que vocês fazem? Além de ir à igreja e tal, no cotidiano de vocês. Sim, sim. Teve até um dia que uma moça queria me entrevistar, da Folha de São Paulo. Ela falou, não, eu quero ir lá na sua cidade, ver como é que é o seu dia a dia. Eu falei, moça, você vai frustrar, porque assim, o nosso dia a dia é o básico, é o normal de todo mundo, né? Então, assim, a gente ora pela manhã, a gente até costuma, hoje, né, a gente tem orado separado, eu oro no quarto, a Thais ora na sala, porque às vezes a gente ora junto e fica só um falando amém, sabe? Às vezes é bom deixar mais liberdade, assim, mas a Thais ora no canto dela, faz o devocional dela, eu faço o meu, e aí eu já vou pro computador já gravar, sabe? E eu peço sempre uma palavra antes, né? Eu não quero falar uma coisa que não seja Deus querendo falar com as pessoas. Eu não quero falar só um conhecimento. Eu quero poder entregar algo que vai ajudar a pessoa no dia a dia. E é por isso que eu vejo os frutos, sabe? Porque é aquilo que vem da boca de Deus, eu creio, sabe? Por mais que às vezes não é uma mensagem específica, olha, você que tá com essa roupa, você não revela o CPF, nada disso. Mas eu falo da Bíblia e eu falo aquilo que Deus tocou no meu coração, sabe? E muitas das vezes são coisas que eu já vivi, ou estou vivendo naquele momento, principalmente. E então, assim, a gente ora, a gente tem uma vida muito tranquila, né? Eu com a Thaís, graças a Deus, a gente nunca brigou assim, nunca... A gente já teve uma diferença de opinião, né, tal, mas a gente vive muito bem, e isso ajuda muito, sabe? Porque eu tinha muito receio, assim, nossa, se eu encontrar alguém que não vai estar alinhado no propósito, ixi, vai ser complicado. Inclusive, antes da gente começar a namorar, a gente já estava se conhecendo, e eu falei pra ela do meu chamado, que eu ia estar cada hora num lugar e tal, e talvez eu ia viajar muito. E assim, então eu meio que antecipava, porque tipo assim, se ela falar que não quer envolver com pastor, que alguém que tem um chamado... Já não é a pessoa. Já não é a pessoa. E ela falou, se for de Deus, eu topo tudo. Eu falei, não, então, opa. Mas você fala assim, nossa vida é tranquila, a gente faz o básico. É que é natural, né, para quem segue a palavra, achar que e é realmente o básico da vida cristã, mas para muitas famílias não fazem nem um pouquinho daquilo que vocês fazem. Eu posso até falar porque eu já convivi um pouco com vocês, mas não é só a questão do devocional,
é a questão de como vocês estão levando, né, a palavra para os filhos de uma forma natural. Sim, Vocês verdade. levam nos conteúdos, a Thaís, vocês são preocupados com os conteúdos que eles assistem, o que eles veem, até nas brincadeiras do dia a dia, inserir a palavra, motivar eles a falarem da Bíblia, a orarem. É lindo isso. Você acha que é básico? Isso daí é tudo simples. É que é natural, né? É normal para nós, para vocês, mas é verdade, você tem razão. Mas para o povo do dia a dia, não, às vezes leva a criança na igreja e depois no dia a dia é só o cotidiano sem a palavra. Eu acho que essa forma natural de vocês inserirem e tornar agradável a palavra de Deus com os filhos é lindo de ver e faz toda a diferença. Olha, é verdade, você tem toda a razão. Porque a Thaís tem um chamado muito forte voltado para a família. E Deus já falou muito com ela, palavras específicas. Inclusive, ela está escrevendo um livro para ajudar o quê? Os pais a fazer o devocional com os filhos. Porque os pais reclamam muito disso, eles não conseguem, sabe? Eles não sabem, vou começar por onde? Como é que eu ensino? É outra linguagem. Então, ela está fazendo um devocional que vai ser, assim, para o pai ler, mas, assim, vai atingir todo mundo, porque atinge a criança, o adolescente, o pai que está lendo. E então, é um chamado mesmo, sabe? Então, isso me ajuda muito também, sabe? Porque, além de eu, lógico, né, ensinar as crianças, ajudar elas, a Thaís pega muito firme com as crianças, sabe? E eu vejo que isso é uma extrema necessidade. Inclusive, Deus falou com a Thaís recentemente o seguinte, que o avivamento vai começar pelas famílias. Uma família transformada, uma nação transformada, né, amor? E então, assim, a gente acredita, vai começar. Inclusive, existe uma profecia lá em Malaquias, né? Do final dos tempos, que Deus vai derramar do espírito de Elias, ou seja, vai ser um mover tão forte, onde filhos vão se converter, vão se relacionar muito bem com os pais com os filhos, e vai ter muita conversão, uma restauração na família. Ai, que lindo, né? Então a gente acredita, inclusive já estamos começando a ver sinais disso, sabe? Muitas famílias assim, começando a ser restauradas, e cônjuges assim, que você olhava assim, não tem mais jeito. Mas de repente a pessoa se converte, sabe? Eu vejo muitos testemunhos assim, sabe? Começa com um orando. E aí, de repente, o marido está ouvindo, a esposa, os filhos. Começa, né, aquele movimento dominó, né? Vai indo um atrás do outro. Exatamente. É muito bom. Então, sempre começa com um. E outra coisa que eu vejo em vocês, assim, que vocês têm a sabedoria também de blindar a família de vocês. Eu acho que isso é importante. Saber conviver com os outros, mas ter ali dentro da casa de vocês, da família do lado de vocês, um porto seguro. Sim. Eu acho que você poderia até falar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa está preocupada, tem que conviver, tem que viver na sociedade, senão os filhos não vão saber lidar com o mundo. Sim, lidar com o mundo, mas ter ali dentro de casa esse ponto de segurança mesmo. Sim, sim. A gente tem que preparar os nossos filhos para Deus, né? Muitas pessoas falam, tem que preparar para o mundo. Mas se a gente prepara para Deus, eles vão saber conviver no mundo. Por quê? Quando eu falo preparar para Deus, não é só preparar para orar, mas é preparar para ter essa visão cristã sobre as coisas, né? E principalmente não se contaminar com o mundo. Então, a gente é muito discreto, né? A gente posta pouca foto, pouco vídeo, porque a gente prefere usufruir do momento, sabe? Então, hoje em dia eu vejo, tem muita gente preocupada, assim, em manter uma aparência, olha como nós somos unidos, olha o quanto a gente faz o bem, a gente não quer mostrar nada para ninguém, sabe? Que inclusive eu penso, nossa, se eu fosse divulgar assim, as coisas que a gente faz, até mesmo de boa ação, nossa, talvez ia ganhar muito seguidor, né? Porque o povo quer ver isso, nossa, olha aquele pastor, devolveu o dízimo em obras sociais. Só que Jesus fala o oposto, né? Se for para orar, ora quieto, mais do seu canto, se for para fazer algo, não deixa a sua mão saber da outra mão. Então a gente é muito discreto, a gente não fala da gente, sempre é para ajudar o outro. E principalmente porque a gente prioriza amizades verdadeiras, sabe? A gente acabou se frustrando um pouco, assim, com pessoas que a gente vai conhecendo no nosso meio, que às vezes sempre tem que ter um interesse por trás, sabe? E a gente não gosta disso. A gente não quer, a gente quer gostar da pessoa por quem ela é. E a gente quer receber isso de volta. Então, com isso, a gente vai encontrando poucos, né? São poucos os que a gente pode contar, né? E você é assim também, eu percebo, entendeu? Então isso eu acho que é ótimo, né? Os nossos filhos têm que conviver com as pessoas, têm,
Mas eu acho que o principal é dentro de casa, Sim. entendeu? Não adianta colocar, a igreja vai discipular meu filho, eu vou colocar numa escola cristã. Pode até ser, contribui, mas o que conta é o exemplo, né? É dentro de Sim. casa, é todo dia, né? Sim. E manter uma paz, né? Manter a paz, uma harmonia. É o principal. As pessoas estão tão feridas, parece que já não conseguem educar mais os filhos de uma maneira com firmeza, mas com amor, com doçura também. Acho que as pessoas estão se perdendo e daí vira aquela atmosfera caótica dentro de casa. Então, outra coisa também que a gente procura fazer é aprender com os erros dos outros. Por exemplo, um dia eu saí com a Thaís à noite, sexta-feira à noite, a gente saiu, foi jantar e tiramos uma simples foto no Stories. Uma moça chegou para nós e falou assim, nossa, olha, eu achei tão linda que lá mexeu tanto comigo. Nunca percam isso, essa simplicidade, essa união. Sabe por quê? O meu marido é pastor há tipo assim 30, 40 anos. Eu nunca tive uma noite assim com ele. Sempre é só igreja, sabe? Que inclusive os filhos não quiseram seguir o caminho de Deus, sabe? Então, infelizmente, aquilo que você falou é verdade. O que era para ser normal, valorizar primeiro lugar a família, primeiro ministério. Muitas vezes as pessoas erram nos exageros, forçam demais a barra. Sim. E às vezes vai dar uma bronca no filho. Não, vai ficar lendo a Bíblia lá 1 hora. Aí o filho já assimila uma bronca com um castigo com a Bíblia. com a Bíblia, sabe? Força demais a barra. Então, a gente tenta trazer tudo de forma equilibrada. E é claro que você falou sobre a paz, é verdade. A estabilidade emocional dentro de um lar é o principal, porque em paz você resolve tudo, em paz os filhos não vão receber esse peso emocional, sabe, de um casamento que às vezes está em conflito. Pode até estar em conflito, beleza, mas resolva entre 4 paredes. Não traz esse peso para os filhos não, porque é muito pesado, né? Sim, sim. Você comentou, pastor, sobre a questão da diferença da palavra. A palavra revelada, a palavra bíblica, a palavra direcionada para cada um. Como a gente pode discernir, né, a palavra revelada a nós, sendo uma palavra de Deus, ou sendo uma profetada, ou como você enxerga? Porque hoje em dia a gente tem visto tantas pessoas pregarem a palavra, tantas pessoas aparentemente com autoridade, mas que não são enviadas de Deus, ou que não têm realmente unção e vem somente com carnalidade, né? Você convivendo, né, no meio que a gente vive também, no meio cristão, no meio gospel, vamos dizer assim, mas também já tendo recebido diretamente de Deus essa palavra, como quem vê de fora e está nos ouvindo pode diferenciar e compreender essas diferenças? Hoje no nosso meio, na verdade acho que sempre foi assim, mas hoje a gente percebe muito pelas redes sociais. As pessoas ficam disputando quem conhece mais da Bíblia, quem tem mais conhecimento teológico, é muito debate, é muita coisa que às vezes não leva a nada, né? É mais para inflar o ego, para mostrar, nossa, o fulano detonou o outro no debate, sabe? Sendo que não é isso que faz a diferença, que dá fruto realmente. Uma disputa, né? E aí eu percebi, logo no começo da minha caminhada, uma coisa interessante. Sempre que algo saía da boca de Deus, vinha uma palavra direcionada para alguém, aquilo se cumpria. Então eu que sempre gostei muito de ouvir testemunho dos outros, né? Eu percebi, nossa, se Deus falar comigo, assim, me der um chamado, eu creio, aí não tem erro, porque Deus falou comigo. Com o tempo eu fui percebendo que Deus, na verdade, Ele fala tanto através da palavra escrita, quanto Ele fala também de maneira audível, assim, Ele pode falar usando um profeta, ou Ele pode falar na sua mente, no seu coração. E existe uma diferença que eu creio, a maioria dos cristãos não conhece. Se você permitir, eu vou ler um versículo aqui. A gente fala muito, né? Mas se tiver um tempo aí, eu vou explicar. Lá em Hebreus, capítulo 4, o versículo 12, diz assim, ó: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, certo? Aqui diz que ela penetra, né, até o mais profundo do nosso ser. No grego, essa palavra aqui é logos, né? Que significa o quê? A palavra escrita. Ou seja, a palavra escrita, ela é viva e eficaz. Ou seja, é a palavra de Deus. É a base de tudo.
É tudo que qualquer pessoa precisa, é dessa palavra aqui, né? Só que lá em Deuteronômio, eu até anotei aqui, ó, Deuteronômio capítulo 8, diz assim, ó, no versículo 3, Deus os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, da boca do Senhor. Essa outra palavra aqui já traz um outro significado, é uma palavra específica. Ou seja, a palavra escrita é uma palavra genérica, é para todos, é para todo tempo. Essa aqui é uma palavra para um tempo, específica para alguém. E aqui está dizendo, olha, nós não vamos viver só do sustento terreno, mas nós precisamos de uma palavra que vem da boca de Deus, entendeu? O original, apesar de estar no aramaico, o significado é exatamente o mesmo do significado grego, que é essa palavra rema. E aí só mais uma passagem, só para fechar essa ideia. Lá em Isaías 55, diz assim, ó, assim acontece, vamos ler o versículo 10, Isaías 55, 10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra, que se você olhar também o significado é exatamente o mesmo. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Ou seja, a palavra que sai da boca de Deus é como a chuva e a neve. Ela desce na terra, produz os frutos, ela não vai voltar sem trazer frutos, sem trazer o resultado. E assim também a palavra que sai da boca de Deus, ela vai cumprir o propósito, entendeu? Então, o que acontece? Nós precisamos ter essa palavra escrita, que serve para todos nós, para tudo na nossa vida. Você vai viver diariamente com ela. Se a palavra falou, ama o seu próximo como a si mesmo, você vai buscar amar. Se falou para perdoar, você perdoa. Só que você tem que buscar também uma palavra específica para a sua vida. Que eu sei que a maioria dos que estão nos ouvindo aqui tem esse questionamento, nossa, será que Deus tem algo para mim? Como saber se algo tem, né? Deus tem algo para mim? E aí, quando a gente vê, por exemplo, Jesus, assim que ele começou o ministério, na tentação do deserto, o diabo tentou usar a palavra para confrontar ele, porque o diabo conhece, ele conhece de Gênesis, Apocalipse, assim, até a vírgula, né? E o que acontece? Jesus, ele confrontou trazendo palavras rema. Entendeu? Deu para entender a diferença? O logos é algo que está escrito, o rema é o que Deus te revelou naquele momento. Então o diabo usava, por exemplo, o Salmo 91. Olha, se joga daí, porque a Bíblia diz, Salmo 91, que os anjos vão te proteger. E Jesus, ele usou Deuteronômio 6. Ele falou, não, mas a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Entendeu? E ele vai usando e Jesus vai contrapondo, né? O que acontece? Jesus estava usando a palavra rema. Inclusive, a primeira tentação, ele falou, transforma, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele falou, não, mas está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que ele queria dizer? Olha, eu posso estar fraco, né, na carne, mas eu estou sustentado por uma palavra. Existem palavras específicas a meu respeito no Antigo Testamento inteiro. Com certeza Deus já tinha falado com Jesus na infância, na adolescência, ali naquela época, no jejum que ele estava. E ele falou, ó, o que me sustenta é o que eu recebi da boca do meu pai, entendeu? E eu confesso, muitas das vezes o que me sustentou foram essas palavras que Deus foi me entregando, sabe? Só que aí tem um detalhe interessante, tem muita gente que recebe uma palavra e a pessoa não obedece, por medo, por se sentir assim incapaz. Inclusive várias vezes Deus falou para Moisés, olha, eu tenho um chamado para você, você vai chegar diante de Faraó. E ele inventou 5 desculpas, entendeu? Só que Deus pegou firme. Não, você vai, entendeu? E tem pessoas que mesmo Deus dando todos os sinais, a pessoa não obedece. E eu vejo um exemplo muito claro disso, por exemplo, no profeta Jonas. A Bíblia diz assim, ó, e veio então a palavra do Senhor para Jonas, vai e pregue em Nínive. Só que o que ele fez? Ele foi na direção oposta. Interessante que depois que o peixe cuspiu ele de volta, né, que ele ficou 3 dias e 3 noites lá, assim que ele voltou para a terra, a Bíblia diz, e então veio a palavra pela segunda vez. A mesma. E era a mesma, né? Vá para Nínive.
E aí a gente vê um outro exemplo na vida de Jeremias, por exemplo. Deus entregou uma palavra para ele: você vai ser profeta em todas as nações. Você vai edificar, você vai destruir, você vai derrubar, plantar. E ele cumpriu. Por mais que ele falasse: olha, eu não consigo, eu sou no passo de uma criança. Mas ele foi. Inclusive ele chegou a dizer: ainda que eu pense, essa palavra é muito dura e eu não posso entregar, algo queima no meu coração e eu não posso deixar de falar. Então, assim, ele entendeu o chamado, como Jesus mesmo falou para Paulo: Paulo, dura coisa é você resistir ao chamado. Jeremias também entendeu: eu não posso resistir. E ele continuou. E aí lá em Jeremias, capítulo 33, o versículo 3, a Bíblia diz: e veio pela segunda vez a palavra do Senhor para ele: Jeremias, clama a mim e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, no caso de Jonas, Deus deu a mesma palavra na segunda vez. De Jeremias, ele já trouxe uma nova revelação, uma parte mais completa da revelação. Olha, a partir de agora, como você foi obediente na primeira, agora eu vou te revelar coisas grandes, coisas maiores que você nunca imaginou, sabe? Então eu levo muito isso a sério, porque eu não quero ficar ouvindo a mesma coisa sempre. Eu quero que quando alguém colocar a mão na minha cabeça e me entregar uma palavra, ou então o próprio Deus falar comigo, eu quero ouvir qual que é o próximo passo, sabe? E eu vejo que Jesus tinha essa mesma preocupação, porque por mais que ele tivesse o Espírito Santo, e depois que ele saiu do deserto, ele saiu cheio do Espírito Santo, ele vivia em oração em busca do próximo passo, entendeu? Até mesmo quando ele foi escolher os discípulos, ele não escolheu assim aleatoriamente, mas a Bíblia diz que ele passou a noite inteira orando. Ou seja, para buscar uma palavra. Sim. Deus, eu preciso que o Senhor fale da sua boca quais são as pessoas. Porque ele já tinha a palavra escrita, que é a Logos, ele já tinha várias profecias, mas nenhuma revelação falava quem era que seriam os discípulos, quando seria. E aí Deus confirmou. No dia seguinte era só o quê? Só concretizar. Ó, é você, me siga. Que inclusive quando ele falava me siga, já era a palavra rema. Por quê? Primeiro Deus falou com ele e ele só entregou. Então, realmente, eles seguiam mesmo, porque era algo muito forte, não era uma pessoa chamando. Para a pessoa abandonar a família, abandonar o bem material, o trabalho, a profissão, era porque era um negócio assim, incontrolável, né? E eu falo sobre isso também com algumas amigas, que falam: olha, como que você não fica ansiosa com tanta... quando você tem uma direção de Deus, algo tão grande, né? Às vezes lá na frente... Justamente tem a ver com isso que você falou, né, pastor, sobre a gente buscar diariamente qual a próxima atitude que eu tenho que fazer para ficar mais próximo daquela visão que o Senhor me deu. Isso nos tira a ansiedade, faz a gente pensar no hoje, né? Perfeito, acolher o maná que cai do céu diariamente, falar a porção de hoje, para aquela promessa que é tão grande, como o que eu preciso fazer da minha parte, o que eu preciso, qual é a ação, qual é o pensamento, Então, isso nos tira... a ansiedade tem sido uma doença, né, muito atual. A ansiedade e a depressão, que eu acho que uma caminha com outra, porque você ficar esperando algo muito grande que vai acontecer e ver aquilo não se concretizando pode trazer uma depressão também. Você ficar desiludido, falando: não é possível, nada está acontecendo. Então, é um misto, né, de emoções. Falou tudo. E a gente, para como tirar essa preocupação, pedindo essa direção, essa palavra do dia, para hoje, o que eu faço? Como... É isso. É só o para hoje, porque eu vejo assim, ó, que o maior desafio de Jesus foi não cair nessas distrações, né? Certo momento, um rapaz chegou: Jesus, defende a causa do meu irmão, porque o meu irmão está querendo o terreno lá como parte da herança. E Jesus virou para ele e falou: você está achando que Deus me colocou como juiz sobre vocês? Resolva essa situação vocês. Ou seja, muita gente querendo distrair Jesus, né? Até mesmo os apóstolos. A Bíblia diz lá em Atos que ele começou a ter um avivamento muito grande, só que os apóstolos de repente perceberam que ele estava muito distraído, fazendo a obra de Deus, fazendo coisas boas. Só que eles falaram: gente, a partir de agora, arrume alguém para cuidar das viúvas, dos órfãos, serve na mesa com eles, mas nós precisamos pregar. Foi o que Deus nos chamou. Foi a palavra que não faz curva, é aquela, ó. Vá por todo mundo e preguem o evangelho, entendeu? Da mesma forma, esse é um outro exemplo. Jesus deu a palavra Logos. Assim, a palavra rema, aliás, para os discípulos. Olha, vão por todo mundo, começando pela Judéia, Samaria, né, tal. Mas nós temos hoje a Logos, que é a palavra escrita. No entanto, Deus pode nos entregar uma palavra específica.
sabe? Deus já me entregou a palavra, vou pregar no Japão, vou pregar em outros cantos. Então, cabe a nós buscarmos. Aí tem pessoas que se acomodam só com essa, não estou falando que só com essa, assim, ela é ineficiente, não é isso? Ela é a palavra de Deus, mas nós podemos buscar algo específico para nós. E ele pode falar até mesmo, vou dar um exemplo, ele pode falar algo até fora de contexto. Por exemplo, quando eu me converti, eu pensei, gente, eu já estava assim, doido para casar assim, no primeiro mês depois de convertido, né? Porque os seus planos mudam totalmente, né? Você já não quer mais farra, e aí você pensa, eu preciso encontrar alguém para casar. Só que foi um processo até eu conhecer a Thaís, né? E foi então que eu comecei a orar, Deus, será que o Senhor quer converter a minha ex para que eu case? Assim, né? E dê certo? E Deus falou claramente comigo, lá em Apocalipse 21. Olha que interessante, ele estava escrito lá assim, eis que faço novas todas as coisas. Já dá para entender ali na hora. Só que se não fosse Deus falando comigo, seria apenas um versículo. Mas ali eu entendi, Deus gosta de fazer coisas novas. Deus gosta de fazer coisas novas. E aquilo foi específico para mim. Lógico que se eu falar isso no geral, nem todo mundo, Deus pode restaurar uma coisa antiga. Pode, mas no meu caso, Deus quis dizer, com você eu quero fazer algo novo. Entendeu? Então, nem tudo vai estar de acordo especificamente com algum versículo. Mas veio da boca de Deus, e aí você tem que analisar o seguinte, pelo menos tem que estar em concordância com a Bíblia. Por exemplo, Deus falou comigo, no meu caso, que fumar maconha é pecado. Só que não existe o versículo, não fumarás maconha. Não fumarás maconha. Entendeu? Só que existe um versículo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não pode acabar com o seu corpo. Entendeu? Então, tem que estar de acordo com a Bíblia. Sim. E aí, só por aí, a gente já tira toda essa profetada muitas vezes, de gente que fala coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, quando Deus me chamou para ser pastor, ele falou que eu geraria as almas como dores de parto. Durante muito tempo eu pensei, mas o que é isso? Será que a mulher falou da boca dela? Mas Paulo falou que ele sentia como dores de parto, intercedendo pelas igrejas. Opa, entendeu? Então tem a ver. Então tem que estar de acordo com a palavra. Esse é o principal. Sim. E o outro principal é esse, não toma cuidado com as distrações, com o pecado, que aí você vai estar mais sensível, né, para ouvir a voz do Espírito Santo. Sim. E diante de tudo que a gente tem visto no mundo, né, de tantos pecados realmente sendo normalizados, tanto com relação através das redes sociais, no que está por trás disso, como você escolhe a palavra a ser levada e de que forma Deus tem te dado essa sabedoria para justamente não ser uma palavra morna, que não transforma, e ao mesmo tempo ser aceita pelas pessoas, porque hoje em dia a gente está cada vez mais difícil se confrontar o pecado, parece. Eu tenho essa sensação que tudo que é bênção, a pessoa recebe muito bem. Se todo dia eu chegasse na minha rede social e declarasse só, você vai ser abençoado. Hoje o que Deus tem para você é que você vai ser abençoado. Você vai ser bem-sucedido. Você, em nome de Jesus, quem concorda, diz amém. Bomba uma mensagem dessa. Mas a gente sabe que só isso não transforma, só isso não é vazio, é pouco, é superficial. E eu vejo que cada vez mais você tem ensinado as pessoas também, né, sobre uma série de coisas, indo mais profundo na palavra. Isso foi um direcionamento de Deus para você? Ou você percebe que essas palavras de motivação são muito mais bem recebidas? Quando você fala, você vai ser abençoado se você obedecer, daí a pessoa já nem dá o amém ali, já fala, deixa eu ir para outro post que outro vai estar mais animada. Isso, Não, isso é óbvio. Por exemplo, no YouTube eu consigo ver os dados analíticos. E eu sei quando alguém saiu do vídeo. Não uma pessoa específica, mas a média. Sei. Na hora que eu coloco uma tela de versículo, é a hora que o pessoal sai. Entendeu? Eles não têm capacidade de esperar eu citar o versículo e procurar entender aquilo ali. É lógico, é a média, não são todos. Entra muita gente curiosa. Então, eu percebo muito bem quando eu trago algum assunto que é mais polêmico, de alguma coisa que eu procuro assim, não fazer fofoca. As pessoas gostam, né? Elas gostam da polêmica. Eu não faço fofoca, eu não falo dos outros pastores e tal, mas eu trago às vezes um assunto polêmico. E dá um ensino também, faz Sempre a pessoa entender a luz da Bíblia. Ou às vezes o próprio
o assunto é só uma isca. Porque eu quero ensinar a pessoa, tipo assim, sai dessa, entendeu? Sim. Eu já fiz vídeo, por exemplo, sobre vestimenta, sobre usar brinco, sabe? Coisa assim que eu não faria. Mas eu quero usar como gancho para trazer a pessoa para o equilíbrio, sabe? Para a Bíblia. Sim. E então eu percebo que quando eu faço assuntos mais polêmicos, dá muito mais engajamento do que se eu fizer, olha, palavra de Deus para hoje, sabe assim? Então, eu uso as estratégias, mas sempre trazendo um embasamento. Por isso que às vezes eu coloco até o meu rosto lá meio assustado, porque eu sei que chama atenção. E Deus vê a intenção do coração, né? Então eu quero levar a pessoa para a mensagem central ali do vídeo, sabe? Sim. Mas as pessoas realmente precisam se aprofundar muito na Bíblia, porque acaba prejudicando a vida delas. Elas ficam nessa vida de não se alimentar da palavra, mas também não volta totalmente para o mundo, aí fica no em cima do muro, como se Deus aceitasse. E Deus tem falado muito comigo ultimamente. Eu quero separação. Essa questão de ser radical é bíblico, não é que assim, vocês estão muito bitolados. Assim, a Bíblia deixa muito claro, ou é ou não é. Ou você senta na mesa com os demônios, ou você senta na mesa com Deus. Inclusive, uma vez fizeram uma proposta para mim, uma pessoa muito famosa do Brasil, um escritor muito famoso, me fez uma proposta. Falou, olha, eu quero te dar uma mentoria para você escrever livros e você trilhar o caminho que eu trilhei. E você vai vender muito livro, cara. Milhões e milhões. Só tem um detalhe que eu observei nos seus vídeos, você fala muito a palavra pecado, cara. Ele não pode falar. E ele falou o seguinte, se você quiser atingir um público mais amplo, usa a palavra erro, a palavra falha, não usa a palavra pecado, porque isso é muito evangeliquez. Eu falei, não, calma aí. Não é evangeliquez, é bíblico, entendeu? Porque se eu falo só erro, a pessoa não vai entender a gravidade do negócio, entendeu? Que é contra Deus, né? Mas enfim, as pessoas têm essa ideia, vamos suavizar e vai dar certo, nós vamos alcançar mais gente. Principalmente quando se já tem uma estrutura muito grande, e aí que está o perigo da gente querer agradar todo mundo, e principalmente gente que tem dinheiro, porque depois você vai ficar sem jeito de dar uma palavra dura. Até mesmo porque você nem pode dar muito dura a palavra, senão o povo sai da igreja e para de dar o dízimo oferta, entendeu? Então a melhor coisa que a gente pode fazer é não ter rabo preso com nada, com nenhum ser humano, sabe? Paulo falou, se eu fosse obedecer regras de homens, eu não seria servo de Cristo. Então é uma escolha que eu tive que fazer, sabe? Sim. Falo o que eu quero, o que me dá vontade. Às vezes é palavra de consolo, às vezes é palavra mais dura. E aí eu tenho a consciência de que foi Deus que me chamou e quem quiser seguir, vai seguir. Quem quiser ir embora, amém, entendeu? Mas eu preciso falar o que é certo, né? Sim, com certeza. O que você acha que nos espera aqui os próximos dias, de acordo com a palavra? O que você tem visto? Você acha que nós, como cristãos, podemos esperar o quê? O que acontece? Eu creio no avivamento, no despertamento. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Jesus deixou claro, o joio vai crescer junto com o trigo. Nossa, eu li hoje cedo no meu devocional essa palavra. Então, as trevas vão crescer junto com a luz. Sempre, inclusive, Jesus falou, vai crescer muito o número de falsos profetas nos últimos dias. O amor vai se esfriar. Então, vai ter essa duplicidade, entendeu? Eu quero estar do meio do avivamento, do meio do povo de Deus, que está buscando mais e mais. Vai ter esse derramar do Espírito Santo, eu creio. É claro que quando fala sobre o fim dos tempos, começou já em Jesus. Quando a Bíblia diz, nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão e tal. Ali já começa em Jesus, que já vem o fim dos tempos. Mas o próprio Cristo deixou claro, vocês vão saber quando finalmente já está no finalzinho mesmo. Por causa das assim como as contrações, das dores de parto, vai aumentando. Os gemidos, né, da natureza, até a natureza geme com isso tudo. Então, eu creio que vai ter esse último avivamento, sabe? Porque assim... Esse finalzinho, você acha que a gente vive? A nossa geração ainda passa por isso ou vem outra? Eu acredito que a gente já vai ver, sabe? Mas pode ser que dure mais 100 anos, nós não vamos estar aqui, pode ser que dure 200 anos, 300, não dá para saber. Porém, existe um detalhe muito importante. Daniel, lá no capítulo 12, ele entendeu que nos últimos tempos, nos últimos dias, a ciência se multiplicaria. Começou em 1900, mais ou menos, 1890 ali, começou já uma revolução industrial. As coisas melhoraram demais.
Só que eu creio que nesse ano agora, aí começou a multiplicar, entendeu? Começou mesmo a multiplicar. Até então, estava se descobrindo muitas tecnologias, muitas coisas. Só que agora, até todos, né, até os estudiosos que não são cristãos, já chegaram à conclusão, a partir de agora se preparem. O que nós veríamos em 10 anos, em 1 ano, em 6 meses, nós vamos começar a ver cada vez mais rápido. E tá demais, é robô, é tudo, nossa. Multiplicando assim. Então, tipo assim, daqui a pouco a gente vai ouvir falar da cura do câncer, já estão falando, né? Mas não assim, no geral, não liberou ainda pro mundo. E curas esse absurdo, nós vamos ver cego enxergando, e que aí daria até um outro podcast a gente falando só sobre IA, né? A inteligência artificial, porque eu acredito muito que a IA vai estar totalmente ligada com o anticristo, porque o que acontece? O diabo, ele gostaria muito de ser o rei, né? Satanás, ele se rebelou por causa disso, ele queria ser igual a Deus. Já que ele não conseguiu no celestial, pelo menos aqui na terra. E aí Jesus veio, né? E destronou ele aqui da terra. Agora, quem recebe a Cristo destrói o inimigo. Mas eu creio que com a IA, ele vai governar o mundo, entendeu? O próprio Satanás junto com o anticristo. Porque os próprios estudiosos, se você pesquisar no ChatGPT, pesquisa assim, fala com sinceridade para mim. O que vai acontecer daqui para frente? Ele mesmo, eu pesquisando mesmo, ele já falou. O próprio robô já explicou. A IA vai governar a nível de governo mundial. Porque ninguém é mais inteligente que um robô. Ninguém vai ser mais inteligente. Ele pega todas as informações do mundo e ainda vai aprendendo, que é o que vai começar a partir de agora, que é a AGI, que é a superinteligência artificial. Ela vai aprender com ela mesma, que aí ninguém sabe o que vai virar isso aí. Vai tomar um negócio assustador, um rumo assustador, e então ela vai entrar no governo. Por quê? Ela vai conseguir, de forma muito estratégica, resolver problemas da fome, desigualdade, corrupção, tudo mais. O mundo vai ficar realmente perfeito aos olhos dos homens, né? Mas a gente sabe que quando ouvir falar sobre paz e segurança, é aí que vai começar a grande tribulação. Não, mas já está falando isso, já não está se ouvindo falar disso? Eles estão com um plano para 2030. Ainda só 2030 tem um pacto global, que é mundial, que eles querem transformar o mundo resolvido em todas essas questões que hoje afligem as pessoas. Inclusive na questão da religião, que eu acredito que a IA vai mudar as religiões tudo e vai tentar mexer com a Bíblia, entendeu? Por isso que, assim, se você tiver uma Bíblia de papel, puder deixar em casa, porque, assim, eles acreditam que uma nova religião seria necessário, entendeu? Queriam reescrever a Bíblia, talvez. Reescrever. E é muito fácil. Por exemplo, existem versões na Bíblia hoje que tiram algumas palavras. Eu já vi isso, que tiraram algum versículo. Exatamente. Então, assim, eu sou totalmente contra isso. Eles acreditam que a Bíblia tem o original, mas ao longo do tempo tinha também um outro original, só que não tinha essas passagens, mas que eram inspirados do mesmo jeito. E palavras como, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim, já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Se eu não me engano, a minha Bíblia, depois eu vou conferir. Essa é uma versão, mas o original mesmo está escrito: já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entendeu? Ou seja, por que eles tiraram isso? Entendeu? E não só isso, tem vários momentos que tira a palavra sangue de Jesus. Você entendeu? Só que são detalhes que é um ou outro só. Então, no contexto geral da Bíblia, não altera, porque a Bíblia fala do sangue de Jesus, fala sobre andar no Espírito. Só que a gente já tem que ficar atento, entendeu? Então, com essas monte de traduções que vão surgindo, quem sabe não vai surgir uma aí que vai deturpar várias outras coisas. Daqui a pouco está mudando essa questão, né, de Jesus na cruz e tal. Você chegou a fazer algum vídeo sobre aquela questão da íris, da leitura da íris? O que você acha disso? Porque você acredita que queriam me pagar para eu fazer isso? Queria? Né? Você não fez, não? Eu fiz, não. Falei, na dúvida não vou fazer, não senti paz, não. Não senti paz com isso, não. Nem pagando, nem recebendo. Não e ainda faça. queriam que eu desse o valor, mas eu posso dar mais. Eu falei, não vou não. Não, até mesmo porque você é influente, né? Então você fazendo, nossa, quantas pessoas iam fazer, né? Na verdade, isso aí não tem nada a ver com marca da besta, não é isso. Ele sabe que a nossa íris contém muitas informações, muito mais além do que a gente possa pensar. Então, eles querem o máximo de informações, até mesmo para evitar fraudes, entendeu? Porque eles tendo o controle da sua íris,
vão saber que você é única no universo, não tem outro, entendeu? Só que é um perigo, né? Porque eles acreditam que, por exemplo, só o fato deles identificarem a sua íris numa webcam, por exemplo, já poderia roubar seus dados, já poderia destravar muita coisa. É o que parece que é uma segurança, pode ser uma arma contrária. Exatamente, pode ser. Então, assim, quem fez, muita gente comentou no vídeo, nossa, pastor, e agora eu tô perdido, perdi a salvação. Não, meu filho, você não perdeu nada de salvação, não é nada disso. Só que agora, eu não sei o que pode virar, entendeu? Então, é consequência, né? Sim. A gente tem que tomar cuidado com esses modismos aí. E... O que te apareceu de mais estranho recentemente, que você pode nos alertar, além disso? Assim, tá muito assustador, né? O rumo que a IA tá tomando. E então essa questão do governo me assustou bastante, porque na hora que ela começou a falar com detalhes, que as nações não vão depender mais do ser humano, vai depender do robô. Então isso é muito assustador. Essa questão da computação quântica, que é o outro ponto que agora eles estão tendo que correr para ver como que vai fazer. Porque a computação quântica, o Google lançou ela, né? Que foi o primeiro a exibir para o mundo. O que seria? É um computador tão avançado que ele resolveu um problema que demoraria 10, 20 anos, resolveu em 10 minutos. Então, assim, somando os melhores computadores durante uns 10 anos, resolveu em 10 minutos. Assim que o Google lançou, passou a questão de 6 meses, sei lá, a China lançou um milhão de vezes mais forte que o do Google. Nem sei o que é isso, não sei se foi uma linguagem de expressão, esse 1 milhão de vezes. Mas a verdade é que já começou essa guerra, entendeu? Que eu creio que já é o início da terceira guerra, vamos assim dizer. Por quê? Quem dominar a IA vai dominar o mundo. E eles querem cada hora. Tanto é que a China lançou um concorrente do ChatGPT, o DeepSeek. Em questão de um dia, os Estados Unidos perdeu $1 trilhão em ações da NVIDIA, OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Justamente porque a DeepSeek mostrou para as pessoas que conseguiram fazer com 80%, 90% mais barato e com muito mais resultado. Depois foram ver que na verdade não era nada disso. E, na verdade eles copiaram essa empresa americana, a OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Mas essa fake news, ou essa notícia meio verdade, abalou os economistas, entendeu? Todo mundo quis tirar as ações na hora. Então olha para você ver o nível da guerra que nós já estamos vivendo. Sim. E é um caminho sem volta agora, entendeu? Sim. Mas a gente está falando isso, eu acho que até para alertar as pessoas, porque existem muitos cristãos que acham que tudo isso não tem nada a ver, que o importante é só a palavra. Mas o Senhor nos chama para nós estarmos atentos a todos os tempos, a todas as coisas, a discernir o tempo, a discernir as estações. E tudo isso é para a gente não ficar vivendo também no mundo da lua, porque eu sei que tem os extremos, né? E existem pessoas que às vezes ficam lá só a oração e não discernem o tempo. E o Senhor nos chama para nós discernirmos, para sermos sábios, né? Para percebermos tudo isso. E é por isso que a gente veio para esse assunto. E saber aproveitar o tempo. Por quê? Tem gente que vê assim e pensa assim, tudo é do diabo. Assim como os pastores achavam que a internet era do diabo no começo. E hoje vê que a palavra de Deus tem sido expandida assim, espalhada. Aí é a mesma coisa. Experimenta fazer um estudo bíblico. Começa a fazer perguntas para o ChatGPT sobre a Bíblia. Você vai ampliar o seu conhecimento de um jeito assim, que os teólogos de antigamente sonhariam com uma ferramenta dessa, entendeu? Você chega a depois pesquisar para ver se o que ela está falando é realmente real ou não? Agora Eu já perguntei muito assim, eu tive esse relance aqui, né, essa ideia, tal, a Bíblia fala disso. Eu quero saber, é viagem teológica minha? Ou dá para embasar? Realmente tem embasamento da Bíblia? Me mostra, me prova. Então eu peço muito assim, sabe? Para não falar bobeira. Então a IA ajuda muito nessa questão. Em nenhum momento apareceu algo que você falou, não, isso aqui não é bíblico, tá esquisito, deturpado. Então, até hoje não. Até hoje. Eu não sei se algum dia... Mas pode começar talvez, né? Por isso que é bom a gente conhecer a palavra mesmo a fundo, independente da IA, né? Isso, não dependa do robô, porque né, pode ter essas alterações. Hoje eles tornam muito, até mesmo porque se eles fazem um negócio desse, eles queimam a empresa. Sim. E imagine, ainda mais os Estados Unidos, que é da onde veio o ChatGPT, a maioria é cristão. Se alguém descobre alguma coisa dessa, acabou, entendeu? Todo mundo tira as ações na hora e cai muito.
Então, eles fazem desse jeito. Só que a gente sabe que o inimigo vai ser tão astuto, o anticristo vai ser tão astuto, que ele vai conseguir fazer de um jeito para manipular. Entendeu? E as pessoas já não querem se firmar na verdade mesmo. Paulo diz, no final dos tempos as pessoas vão preferir ouvir a mentira, Tem preguiça, né? fábulas, do que a verdade. Então, assim, vai cair mesmo, entendeu? Muitos vão ser enganados. E a computação quântica, por exemplo, eles estão preocupados, porque esse computador é tão avançado que ele consegue destruir qualquer senha, qualquer coisa escondida, entendeu? Ou seja, é nítido que o anticristo, ele vai usar essa ferramenta quântica, entendeu? Por quê? Não vai ter nada que você faça que não passe diante dos seus olhos, assim, dos olhos dele. Inclusive a China, por exemplo, lançou agora um satélite que consegue ver com 1000 vezes mais precisão qualquer outro satélite, consegue tirar uma foto sua lá de cima, numa qualidade maior que 4K e de qualquer lugar do mundo. Gente. Entendeu? Então, assim, inclusive o Wi-Fi, pelo Wi-Fi ele já consegue pegar ondas, não sei, tipo o calor do corpo, tipo assim, consegue saber o que está acontecendo na sala de lá. Só pelo Wi-Fi você consegue determinar quantas pessoas tem lá na sala, sem ver nada. Entendeu? Então são coisas assim que vai assustando, né? Hoje está tranquilo, mas do jeito que está multiplicando, como o Daniel disse, né? Previu, eu acredito que aí em questão de 5 anos, realmente essa data de 2030 é uma data para a gente ficar atento, com os olhos bem abertos, porque eles estão assim correndo contra o tempo. Até o Lula, na última reunião lá da ONU, ele falou, gente, precisamos apressar. Então todos estão comprometidos. A gente sabe que muitos nem sabem disso, da profecia da Bíblia, nem tem esse discernimento voltado para o mal. Mas a Bíblia já diz que o espírito do anticristo já atua no mundo há muito tempo, entendeu? E se o coração do homem vai se esfriar, o amor vai se esfriar, imagina. Né? Tudo Exatamente. que pode até estar sendo usado para o bem começa a ser invertido. É isso aí. Ai, muito Glória a Deus, bem. Karina, que muito bom. bem. Foi muito bom conversar aí, contar um pouco, né, da E história. tem assunto aqui, hein? Ixi, Dá tem. para fazer mais uns Dá. 30 podcast. Mas eu quero Exatamente. deixar aberto para você dar uma última mensagem. O que você acha que é de mais importante para as pessoas estarem atentas ou buscarem ali a presença nesse momento, que essa câmera aqui é tua, uma mensagem tá final, bom. pastor. Tá, joia. Não importa se você é uma pessoa que tem muitas condições, muito dinheiro, você já experimentou muita coisa nessa vida, eu aconselho você, procure aprofundar em Jesus, porque eu acredito, toda pessoa que vai com o coração aberto, sem preconceito, sem barreira, vai na fonte, que é Jesus Cristo, essa pessoa sai transformada. Não importa o impossível que você está vivendo hoje, para Deus é possível, mas para isso você tem que alinhar o seu coração. É isso que eu procuro trazer, a Karina também, a essência do Evangelho. Jesus morreu por causa dos seus pecados, porque você sozinho não consegue se salvar. Tente imaginar uma coisa, você pode ser a pessoa mais correta desse mundo. Mentiu pouco, uma vez ou outra, não fez mal para ninguém, procurou viver corretamente a vida toda. Mas a Bíblia diz que se você tiver um pecado só, você é pecador. E por causa de um pecado você está condenado. E por que você está condenado? Porque Deus, ele é tão santo. Na presença de Deus não entra pecado. No céu não entra pecado. Então, imagine, você se garantiria? Essa é a pergunta que eu te faço. Se você um dia estiver diante de Deus. Porque enquanto as pessoas estiverem à sua volta, é mais tranquilo, né? As pessoas ficam do seu lado, elas podem acreditar no que você fala. Mas lá no íntimo, eu sei que existe em você essa certeza de que um dia você vai estar sozinho diante de Deus. E aí eu te pergunto, você se garantiria com a sua retidão? Porque eu vou te falar, a Bíblia diz que até a nossa justiça própria é como trapos da imundícia. O que significa esse trapos da imundícia? No Antigo Testamento, as mulheres não tinham absorvente, usavam pano, e aquilo é imundo, é sujo. Então tente imaginar, até o seu lado mais bom, diante de um Deus tão santo, tão puro, isso é sujo, entendeu? É totalmente rejeitado por um Deus tão santo. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que para ele não te condenar, ele enviou Jesus Cristo, seu Filho amado, o seu Filho que estava na glória com ele enviou para morrer por nós pecadores. Jesus não pecou, ele foi tentado de todas as formas. O diabo queria que ele tivesse um pecado só para ser igual a nós, mas ele não pecou. Inclusive ele nasceu de uma virgem, mas foi gerado pelo Espírito Santo para que ele não tivesse a semente de Adão,
que estava contaminada pelo pecado. Então Jesus ali pôde derramar o seu sangue na cruz e hoje esse sangue está disponível para você. E a Bíblia deixa claro lá em Apocalipse, somente aqueles que tiverem suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E é interessante, né? O sangue, em vez de sujar, ele purifica. Esse é o poder do sangue de Jesus. Você vai ficar com as suas vestes brancas diante de Deus, ainda nessa terra. Porque Jesus falou, aquele que crê em mim já tem a vida eterna. Não vai entrar mais em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então você não vai ser mais condenado. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus hoje mesmo. Você, se fechar o seu coração, você não está fechando essa porta para mim e nem para uma religião, mas para o Filho de Deus, que é o único meio de você se chegar a Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada. Ô, Karina. Obrigada por mais tudo. uma vez por Amém. cada ensinamento. Obrigada pelas palavras, o testemunho. Eu que agradeço. É Foi uma uma alegria, bênção. realmente. Tudo que sai, né, da tua boca, da Thaís, dessa família, é bênção, vem nos abençoar, porque é Ai, de que bom. verdade, porque são pessoas que são puras. Então eu agradeço a Deus pelo teu ministério, pela tua pessoa, pela família de vocês, pela amizade, e que a gente possa estar aqui até o fim, né? Vamos. Mantendo Esse os mesmo olhos coração. voltados para Cristo, mantendo essa mesma direção, e que a gente possa perseverar e continuar sendo luz. Muito obrigada. Amém. Viu? Que bom. Eu que agradeço pela nossa amizade, por você ser essa mulher de Deus, que realmente teve um encontro com Cristo e não só teve, mas continua tendo todo dia. Então, que você continue assim também, que Deus te prospere muito, né, Amém. nesse podcast, em tudo que você fizer. Amém. Deus Obrigada. abençoe. Glória a Deus. Obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até o final. Eu espero que vocês façam florescer cada palavra que aqui passou, faça dar frutos, que vocês busquem mais intensamente a presença de Deus, a Amém. palavra revelada, a palavra que vai te direcionar cada dia no propósito que Deus tem para a sua vida. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas entreguem os caminhos ao Senhor. E não só Amém. entreguem, lembre de manter os olhos sensíveis, a mente, o coração, o espírito alinhado ao Espírito Santo de Deus. Porque entregar os caminhos é confiar na direção dele e deixar ser direcionado por ele. Não é só entregar e ficar esperando que tudo caia do céu. Ele joga o maná do céu para que a gente seja saciada, a gente tenha força, ânimo, vigor e saúde para realizar, Amém. para caminhar, seja no deserto, seja no meio da tempestade, seja sobre as águas, em qualquer lugar, Ele estará com você. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus. Até o próximo Mais Forte Podcast. Compartilhe para muitas pessoas e não esqueça de deixar o seu comentário aí abaixo. Até mais. Diretamente de Jerusalém, eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica. Eu te espero no canal Karina Bach do YouTube com Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Um projeto muito especial em parceria com Hebron Turismo.